Senhoras e senhores, opa, deixa eu baixar a trilha aqui. Senhoras e senhores, muito bom dia a todos vocês que estão do lado de lá. Por aqui estamos absolutamente bem. O Dudu tá com dificuldade no retorno ali, Dudu. Eu acho que é o problema do Osmar aquele. O meu fonezinho tá lesado. Mas eu acho que é o problema do Osmar, meu. Uhum. Daqui a pouco tu dá uma mexidinha ali. Alô? Pra mim tá perfeito. Aí, ó. Então, vamos. Ó. Aí, ó, tá vindo? Alô? Tá com a ficha. Mas o cara só escuta com esse lado e dá uma panca. É nesse clima que a gente vai chegando aqui, ó, rapaziada, pra mais um Redação Pachola, das 10 às 12 todo dia. A gente fala muito de Grêmio por aqui, fala muito de futebol e hoje, hein, tem sorteio da Copa do Brasil, sorteio dos mandos de campo da finalíssima da Copa do Brasil. Grêmio e Palmeiras que vão decidir a princípio no dia 10 e 17 de fevereiro, mas tudo depende do Palmeiras para a decisão da Copa do Brasil e a definição das datas. Mas hoje vai ser definido o mando de campo. Quem é que joga em casa primeiro e fora depois? Onde será a decisão final mesmo da Copa do Brasil? Tudo isso você acompanha aqui com a gente e já deixo bem claro aqui, ó, no GCzinho aqui embaixo, você pode acompanhar. Sorteio da Copa do Brasil começa às 11h30, então a gente vai aqui falar muito de Copa do Brasil até próximo do horário do sorteio e depois acompanhar junto à CBF TV tudo que vai rolar no sorteio da Copa do Brasil, beleza? E eu acredito que não teria forma melhor da gente levar esse dia de hoje até a hora do sorteio, né, rapaziada? Porque hoje teremos a presença de Kevin Krieger, diretor de futebol do Grêmio, responsável pelo grupo de transição tricolor. Daqui a pouquinho o homem tá chegando, ele já conversou contigo, né, Edu? Sim, Daqui a pouquinho ele tá chegando, né? Daqui a pouquinho, logo menos está lá. Aqui entre nós, Kevin Krieger, diretor de futebol da transição do Grêmio, falando tudo sobre isso. Aliás, se tu tem alguma pergunta aí, já manda pra cá, mas não vai começar, tá se compreendendo os guri, papapá, calma. A gente confia na inteligência de vocês. Hoje a gente vai resolver todas essas questões, a gente vai entender o porquê que tem a categoria de transição, qual a funcionalidade dela, qual a finalidade dela, qual a importância dela e também os frutos que ela gera para o nosso tricolor de Porto Alegre. É isso aí, rapaziada. Sem mais delongas, eu já vou fazer aqui a parte inicial do programa, porque hoje é 14 de janeiro, viu? 14 de janeiro de 2021. A gente ainda vive a temporada de 2020, mas é 14 de janeiro de 2021, uma quinta-feira. Antes disso, eu tava quase esquecendo. Vou dar um oi pra ela, porque a @Fatile, senhoras e senhores, ela está entre nós, mas hoje ela é oráculo. Vocês vão ouvir só a bela voz de Fabiola Tille, mas não vão vê-la, porque daqui a pouquinho o Kevin Krieger estará entre nós, né, Biola? E aí, bom dia. Bom dia, César. Bom dia, Duduro. Bom dia, toda apacholada. É impressionante que tu não ia me dar bom dia, César. Eu ia. Não, desculpa, eu jamais esquecerei de você. Vamos, que hoje tem muita coisa massa, né? Tem informação interessante, tem sorteio da Copa do Brasil e tem também essa entrevista com o diretor da transição, que com certeza vai ser muito esclarecedora. Com certeza, qualquer dia menos aí a gente faz um debate sobre o Neymar no ar, pode ser? Deu uma racha no vestiário aqui hoje, gente. Quase que não sai redação hoje, senhoras e senhores. Quase que não sai redação, mas pelo amor de Deus, tu colocar Neymar e Marinho na mesma frase é caso de internação, César. Eu coloquei. Já somos mais de 150 pessoas aqui na live. Rapaziada, deixa o like, hoje eu botei uma metinha ousada, hein? Eu acho que dá, hein? Já temos 100 likes e hoje eu botei uma meta de 1000 likes. 1000 likes pra gente bater hoje no Redação, dia importante, dia de entrar cada vez mais no clima dessa final de Copa do Brasil. Então acho que dá sim pra chegar aos 1000 likes, vocês vão nos ajudar. Hoje 14 de janeiro, e o 14 de janeiro na história tricolor, né, porque dia de Grêmio é todo dia, né, @EduAndreotti. Hoje é dia do treinador. E a gente dia do coach. A gente tem motivos de sobra
para dar parabéns ao Renato Portaluppi por tudo que ele representa na história do Grêmio como jogador, mas em especial como treinador, né? Nessa terceira passagem dele pelo Grêmio, onde conquistou Copa do Brasil, conquistou Libertadores, foi ao Mundial e deu na trave, foi quase, né? Mas conquistou Recopa, conquistou Gauchão, enfim, o homem foi bem. Não dá pra dizer o contrário aí dessa terceira passagem do Renato. E a gente tem muito a parabenizar e agradecer ele, né, Edu? Cara, não só isso, reconquistou a nossa confiança. Voltamos a ser confiantes, voltamos a ter aquela exigência que o torcedor do Grêmio tinha, né? Porque antigamente não, né? Alguns anos atrás, antes da passagem do Renato, eu até estava conversando com alguns amigos sobre isso no grupo lá da sede Largo dos Campeões, no grupo que se chama O Que Importa é o Grêmio, e sempre tem aquela corneta amiga, a gente vai falando, Renato fica em quarto lugar, vocês acham que é bom? Daí eu falei pra eles, olha, como eu queria que o Roger tivesse tirado um quarto lugar em alguma coisa. Como eu queria, porque, né, nós chegamos nem perto. Então, o treinador do Renato, que hoje está aí há 4 anos, vai para 5 anos, se Deus quiser, o que é uma coisa extraordinária no Brasil, que, sinceramente, eu não me lembro de um trabalho tão duradouro assim no Brasil. Eu estava até pensando nisso, cara, esses dias. O Brasil, que é um país que demite muitos treinadores, e, enfim, o Renato está aí. E para mim faz um ótimo trabalho, claro, tem seus efeitos, é óbvio, tá longe de ser perfeito, mas um cara que ganha tantos títulos que ganhou e que se mantém ali entre os 4 primeiros, que eu sou da teoria que tu não vai ganhar título grande todo ano, e eu acho que isso aí tem inúmeros exemplos. Para ser rapidinho, o Flamengo, né, ano passado ganhou tudo, o Flamengo desse ano veio, olha, 2 times titulares. Pedro Rocha era banco do Flamengo. Pedro Rocha, banco do Flamengo. Né? Aquele meio-campo Pedro Queixada, né? Pedro Queixada. Aquele meio-campo que era do Santos, me esqueci o nome, Gustavo. O Gustavo Henrique? Gustavo Henrique, zagueiro? E zagueiro. Também banco. Enfim, é uma série de jogadores. O Flamengo tinha time titular e reserva para disputar G4. O que hoje é o titular do Flamengo em vários jogos. O Arão também era reserva. O Arão era reserva. Enfim, cara, o que aconteceu com o Flamengo? Não embalou 2 anos. O Flamengo chegou entre os 4 em alguma competição? Tá no Brasileirão. Que na Libertadores caiu nas oitavas. Na Copa do Brasil caiu nas quartas ou oitavas. A pergunta mais difícil da eu manhã. acho que foi Deixa quartas, eu pegar aqui, né? Flamengo e São Paulo. Isso, que daí foi Grêmio e São Paulo. Quartas de final. Quartas de final, então. Então é muito difícil tu te manter no topo no Brasil. O Brasil é recheado de grandes clubes, recheados de grandes candidatos ao título, né, cara? E tu te manter lá por cima é extremamente difícil. Então acho que o Renato tá de parabéns. E aliás, jogo rápido, 5 treinadores da história do Grêmio, César: Renato, Filipão, Enio Andrade, Foguinho e Espinosa. Isso aí. Aí, é que jogo rápido. Pai, que tu foi tão rápido que eu só vim no Espinosa. Não, mas eu me esqueci do Espinosa. Foi o cara. Só. Tu só ia esquecer do Espinosa, né, pai? E eu ia me esquecer do Espinosa. Só lembrando a minha querida Fabiola, que na época ela tá de oráculo, que ela não pode falar. Não, ela pode participar. Ela tá ali, ela largou. Larguei ela os tá no panos. Tinder nesse momento. Largou de barriga. Ela tá no Tinder, Dudu, não, tu Tinder me não, respeite. É o Happn. Tu me respeite, Dudu. Babu? Aqui, ó, tem o Gostava do Babu, Eu pai. só... Babu, não o Babu? Eu só não... Do Big Brother. Ai, meu Deus, torci tanto pra ele, mas eu achei eles muito Querido, burros na né? estratégia que eles montaram. Querido, né? E começaram a brigar quando tava todo mundo... Enfim, né? Big Vai Brother é assistir o outra Big hora. Brother? Como? Vai assistir a essa temporada de Não sei, Big Brother não Brasil. sei, eu acho que estão começando a inventar. Estão começando a inventar demais aquela coisa toda. Eu tô vou de só pegar aqui uns comentários Por aqui, favor. ó. Eu tô de cara com o Boninho não me escolheu. Eu fico... Não me escolheu, Boninho. Eu fico pensando aqui que, na real, a gente prepara um roteiro, né?
pro programa. E eu gostaria só de emendar um assunto no outro e depois a gente passa, pode ser? Desculpa. Vamos lá. Tu falou em Enio Andrade do Duro. E em 1981, Enio Andrade foi o comandante do Grêmio no primeiro título brasileiro, né? Tricolor, aquele gol do Baltazar, artilheiro de Deus, lá em São Paulo, contra São Paulo, né? O Enio Andrade estreou em um 14 de janeiro de 2021, não, de 1981, como treinador do Grêmio, em um amistoso contra o Independiente em Mar del Plata, na Argentina, né? E em 82, outra estreia, e uma importantíssima estreia, de Fábio Koff como presidente do Grêmio. O primeiro jogo como presidente do Grêmio de Fábio Koff foi em 1982, também um amistoso, desta vez aqui no Olímpico, né? Saudades do Olímpico, em uma derrota, cara. Foi uma derrota pro Santos, de 1-0. Primeiro jogo do Fábio Koff. Santos, maldito. Só que ele foi, da derrota pro Santos, primeiro jogo, e aí, pá, foguete não tem ré, né? Aí subiu, já era. Não. Campeão do mundo, 2 Libertadores da América, campeão brasileiro, campeão da Recopa, campeão da Copa do Brasil e 3 vezes campeão estadual. E lembrando que, né, pouco, né? No ano de estreia do Fábio Koff, né, que pegou o time campeão brasileiro, o Grêmio vai até a final contra o Flamengo, do Brasileirão contra o Flamengo, que era uma máquina. E que só perdeu por aqui, ó. Daí que acontece, o Grêmio sai ganhando no Maracanã, toma um gol do Zico, tá chegando o homem. Toma um gol do Zico no finalzinho, empata, vai pro Olímpico, empata de novo. Daí no terceiro jogo no Olímpico, o Flamengo faz 1-0 com o Nunes e depois o Andrade tira uma bola com a mão praticamente de dentro do gol. Cara, e foi na cara dura, né? Cara dura aquela metida de mão do Andrade, né? Não foi assim, a bola bateu na mão, não. Foi uma defesa. Catem aí no YouTube. Então o Fábio Koff, ele já estreia muito bem, né, cara? No seu primeiro ano ele já quase consegue o bicampeonato brasileiro. Bate na trave, mas em 83, né? Aí aconteceu o que aconteceu, né? O mundo se tornou azul. Rapaziada, Kevin Krieger tá chegando aí, a porta já tá aberta, daqui a pouquinho o homem se apresenta pra falar com a gente sobre transição do Grêmio. Estamos chegando já a 200 espectadores neste momento, só 150 likes, vamos deixar o dedo no like, gurizada. Kevin Krieger, diretor da transição do Grêmio, vem conversar com a gente nessa preparação de sorteio da Copa do Brasil, preparação de sorteio das finais da Copa do Brasil do Mando de Campo. Dia muito importante aqui pra gente na Pachola, e vocês já deixem suas perguntas por aí, que eu vou catando perguntas de vocês pro Kevin, tá certo? A gente vai chegando aqui, ó, gurizada. Para Caruei, Verão Caruei, os mais pedidos da estação estão em promoção. HB20 Evolution TGDI com bônus de R$2.000 no seu usado de qualquer marca. Olha o Kevin chegando, bom dia, meu. E mais, toda a linha HMB com preço antigo, mas corra, pois são as últimas unidades. Sucessos de verão, Caruei, em Porto Alegre, na Ipiranga, 5570, também em Novo Hamburgo, Canoas e Bento. No trânsito, a vida vem primeiro. Também Sul Bronze, máquinas de bronzeamento feita pensando em ti, que quer abrir uma estética com uma das maiores fontes de renda entre o público feminino atualmente. A Sul Bronze comercializa máquinas de bronze e presta serviços de manutenção para quem já tem essa máquina. Além disso, trabalha com diversos acessórios como biquínis prontos, fitas e muito mais. Visite a Sul Bronze no centro de Porto Alegre ou chame no WhatsApp. Atenção, 519-9402-9393. O futuro é aqui e agora. Venha com a Sul Bronze. E o homem já tá entre nós. Antes de passar a bola pra ele aí, você conseguiu um retorninho pra ele, Dudu? Tá ali, pode botar esse fonezinho. Isso aí. Já dá uma centralizada aí nas câmeras aí. Claro. Nosso posicionamento aí. Você, Dudu, já vem um pouquinho mais pra direita e aqui o Kevin já pode chegar mais próximo do Dudu. Pode chegar bem colado aí, Kevin. Pode vir. Isso aí. É tudo nosso, tudo de casa. Pouco mais, isso aí. É porque a câmera é apertadinha ali, ó, pra poder caber todo mundo. Dudu também, mais pra direita, que aí a gente aparece. Aí, fechou? ó. Então, o homem tá na tela, Kevin Krieger,
o cara da transição tricolor, para conversar com a gente. Rapaziada, se vocês tiverem questionamentos para ele, já vai deixando aí. E a gente busca, né, os questionamentos de vocês para passar pro Kevin, e a gente vai batendo esse papo, vai trocando essa ideia sobre Grêmio, sobre transição e, por que não, sobre Copa do Brasil, né, Kevin? Hoje tem sorteio. Bom dia, Kevin, tudo bem contigo, meu? Bom dia, alegria estar com vocês aqui, participar da Rádio Pachola, né, uma das rádios hoje que realmente trabalha muito essa área do futebol e trabalha muito o nosso tricolor. Tudo certo. A gente vai falando sobre a transição do Grêmio. Já de início eu queria te questionar, Kevin, uma pergunta muito importante antes de falar de transição, e que inclusive molda o caráter de quem faz esse programa aqui. Ontem teve um debate muito importante, né, no nosso chat, com a nossa Fabiola, e teve 2 hashtags. Sushi ou picanha? O que tu prefere, Kevin? Picanha. Aí, ó. Esse. Agora tu é dos meus, agora picanha, tu vê. Sempre. Sensacional, Kevin. A transição do Grêmio, às vezes, é criticada. Aí eu sei que a galera vai vir com esse papo aí, porque sempre vem, cara. Os guri vem. Porque, demora pro guri subir e tal. O Grêmio faz esse processo mais lento do que os outros clubes. E aí vem comparação com o Santos, por exemplo, né? Uma comparação que acontece direto. Mas a pergunta que eu tenho pra te fazer é a seguinte. Qual que é a finalidade ou quais são as finalidades da transição do Grêmio? Porque tem esse processo, né, de trazer o jogador da base e jogar ele pro profissional mais pronto. Mas também tem, às vezes, um outro jogador que, por vezes, desce e volta pro grupo. Como é que funciona a transição? Qual é a finalidade do grupo, Kevin? Primeiro, acho que é importante a gente colocar, quando o presidente Romildo entrou, nós fizemos dentro do Conselho de Administração um planejamento em relação ao futebol, do Grêmio ter a sua política de futebol, independente dos outros clubes, pensar a sua política. E no ano de 2016 para 2017, se criou esse projeto de transição dentro do Grêmio, porque entendia que nós tínhamos que preparar melhor os atletas que vinham da categoria sub-20 para chegar no profissional. Por isso o nome transição. Então este processo que tu faz da chegada do sub-20, que é um tipo de ensinamento, de qualificação do atleta, quando ele chega no profissional, ele tem uma mudança muito radical. Então, o processo da transição é exatamente na preparação física, é na preparação mental, é no enfrentamento, é inclusive no processo que a gente trabalha de logística, de ter o processo da mesma esquema tático e técnico do time do profissional, porque na base ele tem vários ensinamentos táticos e técnicos em várias formações com os técnicos da base. E no processo da transição, ele já entra dentro do 4-2-3-1, que hoje é a política de futebol do clube. Então, quando ele chega no profissional, ele passou, seja 3 meses, seja 6 meses, seja 1 ano no processo de transição, ele já chega pronto para o Renato. Claro que o Renato tem que fazer os ajustes finais em relação à parte do dia a dia da comissão técnica do profissional. Mas o esquema tático, o esquema técnico é exatamente o mesmo. Inclusive, muitas vezes a gente deixa de ir para finais ou semifinais porque tu usa aquele esquema independente da questão do dia do jogo. Porque se a gente fosse usar o esquema para ganhar o jogo, nós não estaríamos fazendo esse trabalho tático. E aqui um exemplo é o Wanderson. Chegou de um dia para o outro, jogou e fez a parte muito bem feita. O jogador fica só com a parte final de adaptação ao grupo, só isso. Exatamente, né? Que é aquela chegada ali nos cascudos, né? No grupo principal. Mas a parte técnica e tática ele já chega completamente adaptado. E também tem toda a questão comportamental, que isso muitas vezes o torcedor não compreende. Mas a parte comportamental ela é fundamental no atleta. Então, quando a gente diz que a gente trabalha da mesma forma que o profissional, a parte logística, concentração, né, do dia anterior para o jogo, muitas vezes quando é uma decisão, uma semifinal, tu até concentra 2 dias antes, igual ao profissional. A questão, por exemplo, das multas, atrasou, multa igual ao do profissional.
Então, a forma de atuação do projeto de transição é exatamente o mesmo do profissional. Quando esse jogador, quando esse atleta ele chega ao profissional, ele já chega muito mais preparado, não precisando desta adaptação toda. Então, esse é um dos motivos, né, que a gente trabalha esse processo de transição. A gente compreende quando o torcedor fala, ele chega muito tarde. Na verdade, o processo de transição hoje, se tu enxergar a nossa média de idade, que a torcida muitas vezes não sabe, mas a média de idade do grupo sub-23 é 20,3. Do sub-23 é 20,3. Ou seja... Praticamente júnior, né? Praticamente um sub-20. Só que eles já estão se adaptando nesse processo com 20 anos, com 19, com 18, com 20 anos. Para chegar no profissional com 20, com 21, com 19, conforme a maturidade de cada atleta. Cada atleta tem a sua maturação, uns mais cedo, outros mais tarde. Agora, que muitas vezes o torcedor não compreende que Matheus Henrique, Jean-Pierre, PP, Arthur são jogadores que explodiram no Grêmio com 21 anos. E se não tivesse o processo de transição, eles estariam sendo emprestados para clubes no país ou no exterior e hoje não estariam mais no Grêmio e talvez não rendessem desportivamente como estão rendendo e financeiramente, que é importantíssimo para o clube. Porque aí quando vai para um outro clube num processo de empréstimo, aí já tem uma questão de contrato, às vezes o clube vai atrás, vai querer buscar em definitivo o jogador, aí complica um pouco mais as coisas, né, Kevin? E são empréstimos e empréstimos, né? Porque quando tu empresta para se... talvez a palavra não seja essa, para se livrar, mas porque ele não serve para o grupo principal, a comissão técnica entende que ele não está no momento certo para estar ali em cima. Então tu vai emprestando para cá, tu vai emprestando para lá, tu perde a continuidade de trabalho, de formação e de maturação desse atleta. Então se tu tem o projeto de transição acima dos 20, tu não perde esse atleta na continuidade dele. E os casos que eu citei que deram ganho esportivo para o Grêmio e deram ganho financeiro para o Grêmio são exemplos muito claros que estão aí e estão hoje sendo as principais figuras hoje do clube junto com outros atletas que vieram de fora. Uma pergunta só para complementar, Dudu, porque tem a ver justamente com o que o Kevin falou e veio aqui do chat, tá? A Fábio também tá de olho no chat ali, sempre que tu quiser, Fábio, só falar, tá? O Lucas comentou aqui, primeiro mandar um abraço ao Volney. Abraço, a gente tá trabalhando direitinho. A Fábio com certeza não ficou braba, né, Fábio? Que a gente falou antes de ti e te cortou. O Volney comentou aqui que te cortou. Por favor, né? Certo, abraço, Volney. Certo que ela ficou brava. Com certeza fiquei brava. Ela fica muito mais brava fora do ar, gurizada. Acorda brava. Essa alemã é brava, viu, Kevin? O Lucas aqui, ó, perguntando, tá? Sobre esse assunto. Quem determinou essa estratégia da base, né? Da transição e da base, jogar no mesmo esquema do profissional? Foi o Renato ou foi a diretoria? Eu lembro aqui uma situação anterior até, lá em 2009, eu posso estar errado, mas 2009, quando o Paulo Autuori esteve aqui no Grêmio, ele já iniciou meio que de forma embrionária esse processo. Estou errado, Kevin? Ele começou mais ou menos esse processo de jogar no mesmo esquema, sim ou não? O que tem de verdade nessa história? Esse projeto ele iniciou em 2015 para 2016, foi no primeiro ano da transição, da né? transição. Então é um projeto de definição da direção do clube ter o projeto de transição, que depois acabou se transformando no Transição Sub-23, porque depois entrou competições nacionais e estaduais. Então hoje o calendário da transição do Sub-23 é o Campeonato Brasileiro de Aspirantes e a Copinha RS, que elas normalmente começam em maio ou junho. Então, esse processo, quando surgiu lá em 2015 para 2016, era um processo, por exemplo, com 18 atletas. Processo de transição, o grupo tinha que ter 18 atletas para dar suporte ao grupo principal. Depois a gente foi com competições chegando, ajustando este grupo para um pouco mais de jogadores, para ter também coletivos, treinos táticos, treinos técnicos. Então, o sistema foi antes do Renato, inclusive quando era o próprio Roger o treinador do Grêmio. Então, esse trabalho da transição, trabalhar no mesmo esquema tático, foi um trabalho do Conselho de Administração, foi um trabalho do futebol do Clube do Grêmio.
Boa, Duduro. Primeiramente, agradecer a presença do Kevin aqui, foi muito solícito com a gente, esteve aí junto, muito obrigado. Kevin, me diz uma coisa, essa tranquilidade que hoje o Grêmio vive, tanto financeiramente quanto em campo, ainda que, né, não há muita tranquilidade dentro do futebol em nenhum clube, né? Mas dentro da realidade que o Grêmio hoje é um clube muito estruturado, o Grêmio tem dinheiro, o Grêmio tem um plantel bem alinhado. O que é esse nível que o Grêmio atingiu hoje passa de tranquilidade para ter essa transição aí, para não ter que ter um jogador que queime etapas na urgência da necessidade do plantel? Isso é fundamental, né? A estabilidade financeira, a estabilidade de gestão, a própria continuidade do processo com o presidente Romildo, de estar alguns anos à frente desse processo e poder construir isso internamente dentro do clube, dá toda a tranquilidade, não só para o projeto da transição, mas como para a própria base poder trabalhar com muita tranquilidade e o próprio futebol profissional. Então, a estabilidade de tu poder não queimar etapas, ela é fundamental. Claro que o que a gente está vendo com o Santos, o que aconteceu com o Santos é uma coisa fora do normal. A necessidade fez o herói ali, literalmente. A necessidade fez o herói e foi muito bem trabalhado. Acho que a gente tem que bater palmas pro Santos, mas não é o normal acontecer. Tu botar a molecada na fogueira e dar resultado de uma hora para outra. E hoje em dia, eu não sei se tem esse conhecimento, mas é uma ideia geral dos clubes mesmo, ter esse processo de transição, é uma coisa que está no Grêmio só, uma coisa que os outros clubes já vêm trabalhando com isso. Se tu for para o futebol europeu, é tradição. O time B então, ou o time Sub-23, né? Que faz exatamente o modelo que o Grêmio muito faz hoje. Jogador é para lá para jogar no time B, inclusive. Muitos jogadores. E é exatamente a preparação que eles fazem para chegar ao profissional. No Brasil, a gente já tem alguns clubes grandes fazendo isso. Tu tem no Fluminense, tu tem no Corinthians, tu tem no Ceará, tu tem alguns clubes que hoje participam do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, que são em torno de 8 a 10 da primeira divisão. Depois tu vai mais uns 3 ou 4 da Série B e mais uns 3 ou 4 da Série C, e que está sendo super importante, inclusive, para esses clubes de Série C. Então, por exemplo, a gente enfrentou um Vila Nova e na viagem que a gente fez lá, falando com o executivo de futebol do Vila, ele disse, esse Campeonato Brasileiro de Aspirantes para nós é maravilhoso, porque o nosso Campeonato Estadual Sub-20, ele é um campeonato com enfrentamento muito fraco. Imagina. E aí a gente pode jogar contra Grêmio, a gente pode jogar contra Corinthians, e a gente aproveita ainda que está participando da Série C, os atletas que não estão jogando no grupo principal estão tendo a rodagem, estão tendo minutagem, quando vem para precisar jogar no time principal, eles já estão com a minutagem, já estão dentro eles já estão com o ritmo de jogo em dia. Então isso é fundamental para os clubes Série A, Série B e Série C no Brasil. O que precisa realmente, assim, a nível nacional, CBF, poder dar um pouco mais de visibilidade para esse campeonato. Porque os campeonatos da base têm muita visibilidade e o Brasileiro de Aspirantes ainda não tem essa visibilidade do Sport TV, de uma televisão, de uma transmissão, que isso é importante também. Antigamente tinha o Campeonato dos Aspirantes, né? E passava na Band e tal. Inclusive eram as preliminares dos jogos que a gente ia mais cedo para o jogo, exatamente para poder e aquela época ainda tinha a lei da gurizada que se chamava a baba, né? Os caras estavam sem contrato e tal, tava encostado, desciam para jogar no aspirante junto com os caras. Mas isso é um ponto isso já não existe mais, essa coisa super interessante, porque quando todos os projetos começam, tu vai aperfeiçoando. No Grêmio ali por 16, mais ou menos, tínhamos um pouco disso, assim. Aqueles caras que não têm contrato, não foram emprestados, ficam no processo. Hoje nós temos quem emprestado, por exemplo, que era do projeto de transição, e a gente pode fazer aqui um recall do ano do time de transição 2019. Os goleiros, Breno, hoje está no profissional, é um dos goleiros profissional. Felipe Mediolaro, hoje está emprestado para o Dallas, nos Estados Unidos. O lateral direito, Felipe, hoje está fazendo uma bela Série B pelo Brasil de Pelotas. O Juan, que hoje está no profissional do Grêmio. O Rodrigues, que hoje está no profissional do Grêmio. O Guedes, que está no profissional do Grêmio. Aí tu tinha a dupla de volantes, o Friso, que hoje está fazendo um bom campeonato pelo Vitória também, com muita minutagem, jogando todos os jogos. O Varela, que está conosco, está no projeto de transição e logo vai estar buscando seu espaço no principal.
O Isaac, que era o meia, hoje está no principal. O Ferreira, principal. Então, o Robert, que hoje está emprestado ao Jonathan Robert. Estava no Cruzeiro. Ele depois ele foi para outro time. Isso, Foi exatamente. para Portugal, Estava no Cruzeiro para Portugal. Famalicão, se eu não me engano. E na frente nós tínhamos o da Silva, que ainda está conosco. Isso. Então, pô, tu vê Jogou que a pro base Caxias, de não? 2019 jogou o Caxias. No Caxias, né? Fez o gol contra o Grêmio, exatamente, inclusive. isso aí. Isso Não, aí. contra o Grêmio não, fez o gol que fez o Grêmio jogar em Caxias. É, isso aí. Nós queria pegar depois queria pegar ele aqui no vestiário. Mas esse é o trabalho. Então, Sim. o ano de 2019 rendeu para 2020 no grupo principal muitos atletas. E que com certeza, além do DNA gremista que está ali dentro do grupo principal, são ganhos desportivos e ganhos financeiros que o clube vai ter com esses atletas. Sim, verdade. Fábio? Eu até ia perguntar pro Kevin a questão do psicológico do jogador, como é que vocês trabalham isso? Porque recentemente a gente teve o exemplo do Wanderson, né? Que subiu pro profissional muito porque o Orejuela lesionou. Então a gente tinha necessidade de ter esse lateral direito como opção do Renato. E ele entrou em 2 partidas e fez 2 brilhantes partidas, né? E também tu acabaste de citar o Breno, que teve a primeira participação no profissional em um Grenal. Como é que vocês trabalham esse psicológico do jogador da transição para que ele entre no profissional sem sentir o peso do jogo? Isso a comissão técnica, nós temos inclusive também uma área que trabalha com uma profissional, que é uma psicóloga que trabalha o dia a dia, mas nada melhor do que uma competição para trabalhar a parte psicológica do atleta, né? O dia a dia, o treinamento, a comissão técnica faz esse trabalho, mas o enfrentamento de uma decisão, como a gente teve o ano passado, apesar de ter perdido a decisão, enfrentamento de semifinal, enfrentamento daquele jogo que tu tem que ganhar e tu tem que ganhar para classificar, isso é super importante porque isso vai ser a vida do dia a dia dele. Então, o Wanderson, por exemplo, é um menino, é um atleta espetacular, cabeça boa, tem muita qualidade, tem coisas a aprender na área defensiva, ainda no sistema defensivo, ele tem coisas a evoluir e eu não tenho dúvida que agora no grupo principal ele vai evoluir muito rápido, porque é um atleta muito focado. E claro que o psicológico também, quando tu chega no profissional de um dia para o outro, porque o Wanderson, ele não teve o estágio no profissional, né? Ele não ficou ali treinando como os outros que a gente citou aqui, ficaram 1 mês, 2 meses treinando para estrear. Ele chegou lá e estreou de um dia para o outro. E isso pesa um pouco, né? A questão que a gente diz da dosagem do atleta. O atleta, ele quer chegar lá e aproveitar a oportunidade dele, que é a oportunidade da vida dele. Que o futebol dá esse tipo de oportunidade. E ele aproveitou. Só que o psicológico, ele pesa, não tenha dúvida. Ele foi um menino que teve cãibra ali com 15, 20 minutos do segundo tempo. Não é só pela questão física. A questão emocional, ela pesa muito e principalmente a falta de maturidade na dosagem do ir e vir. Porque se tu olha o jogo do Wanderson, ele foi e voltou os 60, 70 minutos que ele ficou em campo. Ele vai ter que aprender a dosar isso, de não só ir na hora certa, mas ir quando o jogo tem, que ele vai ter que ir. Então, isso ele vai aprender. E o Renato, não tem dúvida que nesses dias que está com ele, está ensinando isso para ele, está fazendo essa evolução final que a gente falou agora há pouco aqui. Sim. A evolução final, a comissão técnica do profissional vai fazer, porque é diferente. Apesar da gente ter enfrentamentos no Sub-23, com uma média de idade de 20 anos contra a maioria de 21, 22 anos, e 1, 2 anos nessa idade, ela faz diferença na média de enfrentamento. Só que isso também prepara um pouco mais o atleta para estar ali em cima, para jogar com o cascudo, né? Então, essa parte psicológica ela é fundamental. Eu te diria assim, a parte técnica do atleta ela é fundamental, mas a cabeça ela é mais importante do que a parte da parte da qualidade do atleta, porque não adianta ter um jogador com muita qualidade e não ter uma cabeça boa e não ter personalidade. Preciso lembrar aqui a rapaziada para nos ajudar, viu? Da maneira mais simples de todas, rapaziada, é deixar o likezinho, né? Que pra gente ajuda bastante. Eu também gostaria de lembrar vocês
que o sorteio da Copa do Brasil acontece às 11h30, pelo menos está marcado pela CBF, né? Às 11h30 a gente sabe como é que funciona na CBF, às vezes dá aquela leve atrasadinha, mas a gente já tá de olho por aqui. Enquanto isso, a gente está conversando com Kevin Krieger, diretor de futebol no Grêmio, na categoria do grupo de transição tricolor. Ah, e outro recado importante, Kevin, conhece essa aqui, ó? Conhece essa aqui? Olha só, que baita manto, né? É um manto. Que baita manto, né? É um manto. Que ó, a camiseta branca do Grêmio, eu sei que o Eduardo tá ali também, ó, com a camiseta tricolor. Essas duas aqui estão separadas para quem é membro da Rádio Pachola na categoria Libertadores. Que baita presente, né, Kevin? Não é pra mim essa. Não, essa aí não é pra ti não, rapaz. Esse é o presente. Eu achei até que era pra mim, eu achei que eu ia levar pra casa as duas. Achei que era pro convidado, Fábio. Hein? Seria bom, né? Seria uma boa. Essas duas estão separadas pro pessoal do Grupo Libertadores, do Plano Libertadores da Rádio Pachola. Seja membro, Gauchão, Copa do Brasil, Libertadores, aperta no botãozinho aí de seja membro e veja teu plano. Duduro. Cara, então, antes a gente estava falando da transição e tu até passou rápido a questão do resultado. E aí que eu quero saber como é, até porque eu tinha um tio meu falecido, já que sempre falava que não, essa história de base não é para ganhar título, base é para revelar jogador. Quero saber qual é que é o nível de cobrança para os resultados e o que tem de importante. É claro que, né, o importante é a formação do jogador e tal, mas a ambição pelo resultado, a ambição pelo título é uma coisa que tu já tem que trabalhar desde cedo com o jogador, então não se pode deixar muito solto. Como é que é feito esse equilíbrio aí entre a procura de melhorar o desempenho e também ter aquele nível de cobrança, até porque para já dar o peso da camisa do Grêmio, né? Não, assim, eu te diria até a categoria sub-20 é formar. Claro que a nossa parte técnica, ela tem que ter a ambição de ganhar. Ela tem que buscar a vitória, mas ela não pode buscar a vitória pelo resultado. Ela tem que buscar a vitória pela formação do trabalho e desenvolvimento desses atletas. Na categoria transição, o nosso trabalho é continuidade de formação. Mas, claro que nós queremos sempre chegar mais longe. Sim. E a cobrança no vestiário, ela precisa existir. O atleta não pode perder um jogo e vir para o vestiário um abraço e achar que tá tudo bem. Não tá tudo bem. A cobrança, ela existe e ela é forte. Mas, aquilo que eu falei agora há pouco para vocês anteriormente, a gente nunca vai botar o resultado na frente da formação. Sim, mas também não vai se esquecer do resultado. Não, porque o resultado, a gente pega no Brasileiro de Aspirantes, por exemplo. A primeira fase tem 8 jogos. Se tu não avançar, tu só vai jogar 8 jogos oficiais na temporada, mais a copinha. Sim. Então, se tu que passar para que esse ano nem teve. Então, se tu passa para a segunda fase, tu tem mais 6 jogos. Então, isso faz parte da formação. Então, a pressão, ela existe? Claro que ela existe. Porque se tu não der esta pressão na hora de entrar em campo, ele vai chegar lá no profissional, o Renato vai lá, qualquer treinador, qualquer comissão técnica, vai dar pressão para jogar um jogo e ganhar o jogo. Sim. Ele não vai estar acostumado com isso. Mas, como eu falei, isso é importante a gente deixar muito bem frisado, que a formação é o objetivo principal, o desenvolvimento do atleta. Mas a competição faz parte do desenvolvimento dele, da preparação dele. Até em cima disso, Kevin, teve uma questão do Lucas aqui, eu acho que essa tua fala responde, viu? A questão do Lucas, porque ele coloca assim, a base joga no mesmo esquema do profissional, num modo mais ofensivo, o Lucas coloca dessa maneira, né? Mas esses dias no Sub-20 fomos eliminados pelo Corinthians, pois abrimos no 2-0 nesse jogo, então não seria melhor fechar o time e manter o placar? Claro que aqui a gente está falando sobre o grupo de transição, né, uma categoria acima do Sub-20, mas vai ao encontro do que tu falaste, né? É exatamente isso. Os treinadores, eles são orientados e têm a tranquilidade de saber que o trabalho deles não depende do resultado. O trabalho deles depende da formação e do desenvolvimento desse atleta para ele chegar cada vez mais preparado na transição ou no profissional. Então, é muito difícil isso para o próprio treinador, né? Sim. Que quer ganhar, que quer avançar, ter que fazer este trabalho, que é uma determinação da direção. Mas isso não tira o querer ganhar e o ficar brabo
e ficar Indignado. chateado, indignado por ter perdido, de ter aberto 2-0 e ter tomado uma virada, né, no segundo tempo. Claro que isso dói, isso tem que doer no atleta. Isso faz parte da formação. E a comissão técnica com o Cezinha e com o João Antônio e a direção com o Ferrari e todos os outros nossos diretores, eu tenho a convicção e a certeza absoluta que depois no vestiário eles deram esse recado para os atletas. O João Antônio nosso meio campo. Isso, que é o auxiliar técnico. Esse cara é bom de história. Antônio, Esse cara é bom de eu vou história, contar cara. uma rápida. 1991, Grêmio e Criciúma. Eu consegui entrar em campo com o meu médico e a periódica da apendicite era o Rabaldo. Aham. E daí era médico da família toda. E o pai, pô, quer levar esse guri pra entrar com os jogadores. A gente tinha todos os jogos sempre. Sim. Entrei em campo, daí o pai falou assim: olha, não te esquece de bater a foto. A coisa é essa, é bater a foto. Eu tá, beleza. Cara, entrei no Naquele Olímpico, tempo não lá tinha tá. essa barbada de Não tinha celular. celular, não tinha nada. Não, Cara, e daí entrei, pô, imagina com 9 anos, o Olímpico lotado, final Grêmio e Criciúma. E eu fiquei chupando bala, cara. E quem me chama pra bater a foto é o João Antônio. Ô, Pia, vem pra cá. Daí eu bato a foto e eu e o João Antônio. lá. Grande João Antônio. Eles fazem um belo trabalho ali com a categoria sub-20. João Antônio, que não se lembra, foi o autor do gol do primo. Golaço lá no Maracanã. Golaço pelo amor na de Copa Deus, do né? Brasil, golaço. Aí, rapaziada, a gente tá falando com Kevin Krieger, o homem da transição tricolor. Inclusive, eu tava vendo que o neto de Romildo Bolzan tá contigo lá, né? na Meu transição. parceiraço, um grande amigo, entende muito de futebol. Pô, a família inteira entende, né, pô? Tem DNA também, Tem né? DNA. tia? Tá no sangue, Estão indo né? direitinho, né? Tão indo direitinho. Estão indo direitinho. Tá se Vocês, ajeitando. rapaziada, que sempre nos questionam sobre as questões da base da transição, tá aí o homem, ó. Espalha a live pra todo mundo, pra que mais gente venha pra cá vai. e faça a pergunta também que quer fazer para o Kevin, que a gente repassa pra ele. E outra, né, o César, Sim. semana que vem também vem outro amigo nosso, né, o Todeschini, falar de escolinha também. A gente vai pegar muito mesmo essa parte Se eu que não é mandar um muito boa. abraço aí pro Grêmio, eles Vá, ficam me nervosos. beijo, daqui a pouco lá. Se eu abrir o WhatsApp aqui, eles vão. Com certeza. Cara, e me diz uma coisa, até pegando essa questão de transição e tal, como é que é passado os valores do clube para essa gurizada que tá vindo? De não usar chuteira vermelha, de uma importância do Grenal, de saber a história do clube, para entrar já para ter essa ligação forte com a história do clube em si. Acho que o Grêmio ele tá avançando assim num momento que a gente vem fazendo ao longo dos últimos anos, né? Muitos dos atletas que hoje chegam no processo da transição, eles vêm já da escolinha do Grêmio. Passam pela base e chegam na transição. Sim. Então, isso Esse já tem um caminho trilhado. É um caminho trilhado. Sim. Aqueles atletas que chegam de fora... esses aí. Né, e cada vez é mais isso, né? Eu dizia que é uma mescla, né? Isso. Uma mescla. Eles quando chegam aqui, tem sempre uma conversa, mas o dia a dia de mostrar essa camiseta, de mostrar a raça, determinação, que o tamanho desse clube, que esse manto hoje tem junto ao mundo, e tudo isso é trabalhado no dia a dia pelas comissões técnicas, pela coordenação técnica e pela direção do clube, né? Então, isso não passa desapercebido de forma nenhuma. Eles têm que entender que aqui é o Grêmio. É isso. Isso aí. Aqui é o Grêmio. Ótimo. Fabi? Tem até uma pergunta bem pertinente para esse momento que a gente vive hoje, essa temporada que a gente está vivendo. Que, por exemplo, o Santos e o Palmeiras lançaram alguns jogadores, né, que até então estão atuando na Libertadores. E a torcida questiona muito isso da idade deles em relação à idade dos jogadores que estão lançados no Grêmio. Tu acha que o Grêmio trabalha de uma maneira diferente com a base gremista, com a transição, que os outros clubes não abordam? Acho que o futebol, cada um tem a sua política de futebol. O Grêmio tem a dele estabelecida. Tu olha a questão do Santos, ela é completamente atípica. O Santos não pôde contratar ninguém porque sofreu um processo, se eu não me engano, da FIFA. Né? O Palmeiras hoje tem, se eu não me engano, 2 ou 3 atletas no grupo principal. O Patrick de Paula, que é 9-9, e o Gabriel Menino. São os dois hoje que estão jogando. Isso. E o Gabriel Menino, não me lembro se é 0-0.
Mas o Patrick eu acho que é 9,9, se eu não me engano. E um pouquinho anterior até o Verón também, né? Até o Verón. Então, assim, se tu olhar o grupo do Grêmio, né? O Matheus Henrique tá jogando há 2 anos no Grêmio. Sim. O Matheus Henrique é 9,7. Há 2 anos... Tu pega aí, nós estamos entramos em 2021 agora, mas 2020. Gabriel Menino é 2000. 2000. Então é o mesmo, só que o Matheus Henrique já está há 2 anos no clube, jogando. Então, se tu for comparar em termos de idade, a hora que ele entrou, é a mesma coisa do que o Patrick de Paula. Só que o Grêmio já está há mais tempo fazendo isso, né? O Palmeiras raramente usa a base, né? O Palmeiras começou agora. Exatamente. E acertou, tem, né? Sim. Porque tem uma base muito forte e não usava. Então, assim, o Grêmio, ele há alguns anos atrás, e não estamos aqui tirando a referência de outros presidentes e outras administrações do Grêmio que fizeram muito e que teve muitos jogadores que já vieram. Mas o projeto que a gente está construindo e consolidando do que já vinha é exatamente esse. Nós temos que ter o ganho desportivo dos atletas e o ganho financeiro depois do ganho desportivo. Claro que uma vez que outra vai surgir um clube da Europa que vai levar o Diego Rosa antes de estrear no Grêmio, e o gremista e a direção do Grêmio queria esse jogador no grupo principal, performando, para depois vender. Mas e tem as questões contratuais de jovens jogadores, que tu não pode fazer um contrato de 5 anos, o primeiro contrato tem que ser de 3 anos, e o assédio de clube europeu. Tudo isso não é muito simples, né? Não é simples. Só que o Diego Rosa rendeu aos cofres como o TT rendeu aos cofres. E pode render muito mais, podem render muito mais. Eu me lembro que a época eu estava vendo e estava lendo, o Diego Rosa, se der certo, né? Se ele virar o jogador que todo mundo espera dele, que ele mostra ter qualidade, ele vai acabar rendendo mais que o Arthur. Vai longe. E o Arthur, para render aquilo, teve que ganhar uma Libertadores. Então é um valor que é incrível. Claro que nós gostaríamos muito, Dudu, de tê-los dentro do campo para depois vender. Sim. Esse é o ideal, né? Esse é o ideal. Essas são excepcionalidades que aconteceram. Agora, a maioria dos atletas, eles performam e depois vende. O Grêmio está vendendo atleta com 22, 23 anos até 24. Só que eles ficam 2, 3 anos no Grêmio, eles têm que ficar no Grêmio. Sim. Eles foram criados no Grêmio desde a escolinha. Eles têm que dar isso pro Grêmio dentro do campo e depois vender. Né? Nós não estamos preocupados em sair vendendo. Nós estamos preocupados em performance do atleta, títulos e depois a venda. Isso aí é uma coisa que passou, né? Desculpa, César, te interromper, porque a gente via o Douglas Costa mal jogou no Grêmio, o Mário Fernandes, enfim, tem muita gurizada que o Grêmio perdeu, mas vendeu muito rápido. Porque não estava estruturado. Exato, e foi aquilo lá da minha primeira pergunta que eu te fiz. Não estava acabou queimando etapas e aí é um problema. Atletas, né? que se fosse hoje seriam vendidos por 20, 30 milhões de euros. Exatamente. Fácil. Tempo e espaço. Foram vendidos por quê? Por 3, 4, 5. O Douglas. Porque precisava de caixa. Precisava de dinheiro para pagar salário, para pagar as contas no final do mês. E aí, como o futebol é dinâmico, né, Kevin? Há uns anos, quando isso acontecia, meu pai virava pra mim e falava... Meu pai até não é tão ligado assim em futebol, mas gremistaço, né? Falava pra mim assim... Mas é complicado, os guris chegam aí, eles começam a jogar, já são tudo vendido, o cara nem vê, nem sabe o nome direito dos guris, já são vendidos. E a galera pedia pra gurizada ficar. Hoje que a gurizada fica, é bem preparada e estruturada, tu não faz ideia do que é a galera comentando por aqui. Que chegam muito tarde, que chegam velho, tem que ter 25 anos. Futebol é dinâmico, né? Kevin? É direto. Uma questão aqui que veio do Diego Souza, ele mesmo. Diego Souza. Minha contratação, deixando claro que eu fui no Rio de Janeiro contratar o Diego Souza. Nem o Kevin sabia dela. Nem ele sabia. E que inclusive foi polêmica há um tempo aí, Kevin, que o Renato falou da questão da preparação física das categorias de base. E ele pergunta nesse sentido: Kevin, como funciona a preparação física da transição? É responsabilidade do profissional, da base? Como é que funciona isso, Kevin? O departamento da transição é do departamento profissional do clube. Já é na parte profissional. Nós temos o nosso preparador físico, né, que faz esse trabalho para a temporada. Agora, a gente não pode esquecer, né, que nós vivemos este ano uma pandemia que começou em março
e terminou para nós praticamente no final de agosto. De março a agosto, o grupo de transição ficou treinando online. Nós ficamos 5 a 6 treino meses. É verdade. Treino online. É verdade. E foi muito importante ter ficado online, por quê? Porque os jogadores não ficaram parados. No minimamente eles tiveram os treinos diários de ativação, de abdominal. Bom, eles fizeram, não ficaram 6 meses parados. E quando a gente retorna já direto para uma competição. Então, assim, tu teve pouco tempo de preparação física. Mas é o que a gente sempre diz, acho que a gente tem que aproveitar a fala do Renato para rever alguns conceitos e qualificar o trabalho. Né? A gente nunca está na melhor forma possível. E a gente precisa sim qualificar, e a gente tem conversado muito isso no processo de transição, esquecendo o ano de 2020, que foi um ano atípico. Não dá para a gente tomar decisões por causa do ano de 2020. A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente trabalhou 3 meses em 2020 praticamente, porque janeiro eram as férias dos atletas, eles voltaram praticamente em fevereiro, e começo de março nós sofremos com esse problema no mundo inteiro, e fomos retornar em agosto, e aí remontamos o grupo em agosto. Olha, foi, acho que se eu não me engano, final de setembro que a gente montou o grupo de transição. Ou seja, outubro, novembro, dezembro. Então a gente tem que ter muita calma, mas é importante sim refletir para buscar a melhora que precisa ser feita. A gente pode melhorar na parte física dos atletas? Pode. Estamos fazendo, inclusive, este ano, que é um ano mais tranquilo para nós, a gente vai conseguir agora no primeiro semestre, não diria ainda no primeiro trimestre, porque no primeiro trimestre a gente tem a decisão da direção do departamento profissional que nós temos que trabalhar para dar suporte e estar preparados para qualquer cenário que venha para o gauchão. Sim, provavelmente. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, quando vai ser Copa do Brasil, até quando o Grêmio vai estar disputando o Campeonato Brasileiro. Tomara que chegue na ponta, que a gente vença o Palmeiras e que ganhe o Campeonato Brasileiro e que ganhe a Copa do Brasil. E que dê férias 10, 15 dias para os jogadores, mais do que merecidas. De premiação. Mais do que merecidas. É isso que a gente quer. Agora, isso pode acontecer, como isso pode não acontecer, o futebol. Mas o grupo de transição dos que estavam de 2020, mas os que sobem agora da categoria de base, vai estar treinando a partir de segunda-feira, preparados para dar o suporte no gauchão. Boa. No segundo trimestre, que vai ser de abril, maio e junho começa o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, de abril e maio nós estamos fazendo aí uma conversa com a categoria de base e com o departamento profissional para poder fazer o trabalho especializado e individualizado em cada um dos nossos atletas, porque a gente vai ter o tempo para isso que a gente não teve em 2020, mas que em 2019 a gente fez. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, muita tranquilidade, absorver as críticas, olhar realmente aonde nós podemos melhorar e fazer o trabalho para isso acontecer. Boa, grande Kevin, a gente tá aqui, ó, Duduro, a gente já passou aí dos 300 likes, mas dá pra ser mais, gurizada. Vamos deixar o like aí pra fazer subir a live. Vocês que perguntam tanto sobre base, tanto sobre transição, tá aí o homem Kevin Krieger, a gente tá falando com ele, o responsável da transição tricolor. Mande sua pergunta e espalha a live por aí, vai, Duduro. Kevin, me diz uma coisa, depois desse sucesso que o Grêmio tá tendo ultimamente, dessa criação de jogadores de venda, é Arthur, é Cebolinha, enfim, é o Luan, é o Matheus Henrique agora, tem o PP, o Diego Rosa saindo cedo, o TT saindo cedo. Tu vê que hoje em dia o mercado está olhando mais pro Grêmio, está olhando com outros olhos, que a gente vê o Cebolinha saiu e o PP fez 2, 3 jogos, já estava todo mundo em cima do PP, que provavelmente não vai ter como segurar. Até eu estava conversando com o empresário dele no sábado. E tu está olhando que hoje tem um assédio maior do mercado europeu, enfim, para cima do Grêmio? Eu diria que o Grêmio conseguiu consolidar a sua marca de formador. Isso. No mundo. Já tinham outros jogadores como
O Diego já tinha saído daqui, o Lucas Leiva, outros Sim, atletas. mas não havia uma regularidade de não formação. havia. Então, assim, a gente conseguiu consolidar essa marca de formação. O mundo sabe que no Grêmio tem atletas bem formados. E que se for lá buscar o atleta, ele vai render. Então, acho que isso é algo que o Grêmio construiu, que já tinha, mas agora consolidou isso como algo que... Bom, lá no Grêmio, a gente sabe que se o atleta performar, ele tem a condição de performar aqui, na Europa, ou seja, em qualquer outro local do mundo. Então, isso é uma marca consolidada. Agora, o mercado europeu, ele cada vez mais também está olhando lá para esse jovem da base. Sim. Tanto que nós sofremos isso com o TT e com o Diego Rosa. Então, o Grêmio precisa, como todos os outros clubes, ter o cuidado de trabalhar a parte contratual lá na base e o pessoal que trabalha lá, o Francesco, o Ferrari, o Gustavo Schmidt, são muito responsáveis e estão muito ligados nisso, para que isso não venha acontecer. Então, o Grêmio tem uma fábrica de atletas. Nós agora, na semana que vem, a gente tem feito algumas reuniões essa semana. Na semana que vem deve estar subindo aí em torno de uma dezena de atletas do sub-20 para transição. Uhum. Então, ela é uma máquina que anda. E isso é importante. E isso é uma outra coisa que as pessoas às vezes não conseguem entender, né? Elas ficam, por que esse processo de transição? Segurar os caras para chegar no profissional. Só que assim, o que tu fabrica é muito maior do que chega no profissional todo ano. Senão daqui a pouco nós vamos ter 30, 40 jogadores da base em 3 anos. E às vezes tu não consegue nem utilizar, né? Que nem, por exemplo, tu tem um lateral que nem o Wanderers, daí tu olha pro grupo principal, tem o Vitor Ferraz, o Orejuela e o Léo Gomes machucado ainda. Então assim, o processo de transição, além de fazer essa qualificação, que ainda tem lá do Renato ou do comissão técnica principal, mas aí que em 1, 2 anos a gente melhora, a gente qualifica esse atleta e dá oportunidade para estar surgindo mais na 20, mais na 17, mais na 15 e os que vêm da escolinha. Então, essa máquina, ela gira. E a gente conseguiu, ao longo dos últimos anos também, os empréstimos que a gente tem feito de atletas para dar experiência e poder retornar e performar no Grêmio. É o exemplo agora desses 4 que a gente estava falando aqui. O Felipe, lateral direito, está fazendo um bom ano na Série B. O Friso está fazendo um bom ano lá no Vitória, apesar do Vitória estar com dificuldades. Sim. O Robert, em Portugal, está indo muito bem. Confirmei, Famalicão. Não sei nem se volta, porque o empréstimo dele tem uma cláusula, se eu não me engano, de 8 milhões de euros. Pô. Tá bom, né? Vai fazer o quê? Se pagar... 8 milhões de euros. Se pagar... 8 milhões de euros. Se pagar... Nós não temos o que fazer, né? Renda, né? A não ser... Só que são atletas que não foram mais aqueles empréstimos assim, vamos botar o cara lá, vamos botar o cara lá. Jogar. Entendeu? Ou para se livrar daqui, porque o grupo está muito cheio. Não, são empréstimos pontuais que a gente fez com os atletas para eles terem o ganho esportivo, terem uma oportunidade que eles não teriam no profissional. Sim. Agora, porque o grupo já estava com muitos jogadores. O Léo Chu retorna. O Léo Chu deve retornar. E tá fazendo Isso é o outro, né? Que a gente estava esquecendo do Léo. Um baita de um campeonato. É o que mais se fala, né? Todo mundo Série A. Entrou lá no Ceará e pegou a titularidade e não saiu mais. Tá dando assistência, fazendo gol. Agora, tu imagina o Léo Chu, se ele tivesse ficado mais um ano na transição, que ele já estava 1 ano e meio aqui, tendo a oportunidade de ir para lá jogar uma Série A. A gente tem que dar a minutagem para ele lá na Série A. Mas a gente nunca pode esquecer que o grupo de transição, ele é o 3º ou 4º jogador do profissional. Isso é fundamental. Então a gente tem que ter os melhores atletas no grupo de transição, porque quando o profissional tem alguém com a Covid, ele faz parte do grupo, né? Quando machuca alguém, ele pode vir aqui, pega o atleta, como foi o Wanderson, como foi vários outros atletas, o Guedes, lateral esquerdo, o Juan, zagueiro, o Rodrigues, zagueiro. Quando lesionou o Paulo Miranda, lesionou o Brás, subiu esses atletas e não voltaram mais porque fizeram a parte deles lá. Então, isso é fundamental, que a torcida precisa compreender.
este processo de preparação e qualificação final para chegar lá, dentro da parte técnica, a parte comportamental, a parte de logística, de viagem, de concentração, ela é igual ao profissional. Esse grupo, tendo aqui pré-profissional, ou dentro do profissional, como a gente chama, ele dá a chance da categoria de base estar formando mais e mais. E aquele que a gente não consegue ter a vazão para o profissional, a gente procura os empréstimos que a gente sabe que ele vai ser aproveitado e que ele vai ter a minutagem que ele precisa para daqui a pouco voltar um pouco mais experiente. Então esses atletas, a comissão técnica do profissional vai avaliar se vão participar do grupo principal ano que vem, se vão participar do grupo do Campeonato Gaúcho, que voltam mais experientes, porque a gente não sabe os cenários ainda que vai acontecer. Então a gente tem que ter muita calma e muita tranquilidade, porque o Campeonato Gaúcho esse ano é um Campeonato Gaúcho perigoso. São 11 rodadas. Não é mais primeiro turno, né? Segundo turno. Então o Grêmio também está olhando para isso com muita responsabilidade. Não pode simplesmente botar o grupo de transição para jogar sem uma mescla. Então, só que isso a gente não sabe como vai ser ainda. Então esse cuidado, essa responsabilidade, pode ter certeza, nosso torcedor pode ter muita tranquilidade que a gente vai, o Grêmio vem fazendo. E outra coisa que é importante em relação ao grupo principal, né? Nós tínhamos ali um grupo em 16 e 17 e 19 e 20 é outro grupo. Houve um processo de transição e mudança com a mesma comissão técnica, que foi fundamental essa estabilidade, porque mudou a figura do time. Se tu for olhar quem é que nós temos lá de 16 e 17, é o Jeromel e o Kahneman, o Michael. É isso? Poucas peças, né? Se eu tô esquecendo de alguém, sim. Mas eu acho que são as 3 peças que ficaram. Então, assim, esse processo que nós tivemos em 18 e 19, futebol não é tão simples de encaixar um time. E mesmo assim, nós chegamos em semifinais, nós estamos chegando em final. Se Deus quiser, sempre vamos... entre os 4, né? Sempre. Então, assim, é difícil ganhar sempre. Mas o Grêmio está chegando pela estabilidade financeira. É assim que se ganha, né? Chegando lá, pela né? estabilidade da comissão técnica, pela estabilidade do conselho de administração, e que o Grêmio não perca isso nunca mais. 11 horas mais 5 minutos, eu preciso passar o recado aqui pra galera, porque daqui a pouquinho tem sorteio da Copa do Brasil, sorteio dos mandos de campo da final da Copa do Brasil. A gente tá ligado aqui na CBF TV, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso também e passa em primeira mão pra vocês aí o que vai acontecer, onde o Grêmio vai decidir essa Copa do Brasil, se aqui em Porto Alegre ou se lá em São Paulo. E eu também preciso falar da Caruei, viu, que tem o Verão Caruei, os mais pedidos da estação estão em promoção HB20 Evolution TGDI com bônus de R$2.000 no seu usado em qualquer marca e mais toda a linha HMB com preço antigo. Mas corra, pois são as últimas unidades. Sucessos de verão Caruei em Porto Alegre, na Ipiranga 5570, também em Novo Hamburgo, Canoas e Bento. No trânsito, a vida vem primeiro. Ela... @Fatili estava posicionada como ficha 1 para realizar a pergunta. Ela estava com o microfone aqui, ó, nervoso para perguntar pro homem. A gente tá falando com Kevin Krieger, o responsável da transição tricolor. Vai, Fábio. Até a gente estava comentando sobre os atletas que estão emprestados, né? Inclusive o Léo Chu, que está fazendo boas atuações no Ceará. Como é que funciona essa observação dos atletas que saem do Grêmio para ganhar essa minutagem? É a própria categoria da própria comissão técnica da transição que acompanha, ou vocês já deixam a cargo do profissional analisar esses atletas para ver se eles podem retornar e atuar no profissional do Grêmio? Não, claro que essa avaliação, ela é uma avaliação da comissão técnica do Renato, mas também tem todo o trabalho do nosso centro de diagnóstico que faz essa análise para passar para a comissão técnica, através do Lucas Saquete e outros parceiros que a gente tem. Então é um trabalho muito integrado e claro que o processo de transição a gente acompanha, a gente olha os jogos, né? A gente tem a mania de ficar ali, chega em casa e tá sempre vendo o jogo. Então, assim, quando jogo Vitória, eu procuro sempre ver o jogo para ver o Fris jogando. Quando jogo o Brasil de Pelotas, eu também procuro, né? Tanto eu quanto o Romildinho, mas principalmente a comissão técnica olha os jogos e o nosso centro de diagnóstico também faz toda a análise aí de dados, de levantamento, para poder passar para o profissional. Duduro?
questão? Eu tava. A gente olha assim, muito. Esse jogador de transição, ele acaba muitas vezes sendo usado no profissional, às vezes ele desce para transição de novo, acaba fazendo esse vai e vem. Isso aí chega a ser frustrante para o jogador. Ele já está preparado, que ele sabe que hoje ele está treinando no profissional, mas na semana que vem tu vai nos ajudar aqui na transição. Como é que funciona isso para o jogo não dar aquela frustração? Que eu me lembro, por exemplo, o Patrick, que jogou num dia, no outro dia desceu do avião. Não, tu vai jogar lá no transição, meu amigo. Não tem barbada para ti. Como é que funciona isso? O jogador se adapta bem? Ele já está esperando isso? Como é que é? Esse é um dos objetivos do processo de transição. O nome já diz tudo, né? Então, assim, quando um atleta, por exemplo, vai pro principal e tá jogando pouco, ele tem que aproveitar e ter essa minutagem aqui. Então, só que, claro, a cabeça do atleta ela tem que ser muito bem trabalhada. Quando ele sobe, ele tem que saber que uma hora ele vai descer para ganhar minutagem, que isso é bom para ele. Então esse trabalho é feito tanto pela comissão técnica da transição, pela comissão técnica do profissional. Porque isso é bom para ele. É mais difícil administrar, mas é o nosso trabalho, para o atleta que está na transição e que está daqui a pouco jogando ali, classificou e chega numa semifinal e desceu que está lá em cima. E ele acabou indo para o banco. Então, mas essa é a administração, que a gente diz para ele, olhando no olho dele, amanhã vai ser tu. Amanhã vai ser tu que vai estar lá em cima e vai descer para jogar. Então, essa compreensão, a comissão técnica, ela tem a capacidade de fazer. Porque é importante, por exemplo, vamos pegar o Gui Azevedo, que tá no grupo principal, tá sendo importante para ele essa vivência do treinamento, da viagem, do dia a dia. Ele tá tendo pouca minutagem ainda no profissional, tá tendo pouca, mas ele veio para a transição e fez excelentes partidas. Se destacou, veio para cá e se destacou. E isso é fundamental. Mas ele tá na vivência do dia a dia do profissional. E é 2001. 2001. O Wanderson é 2001. Isso é importante o nosso torcedor saber, né? Nós estamos falando aqui do Patrick de Paula, que é 99, do Gabriel Menino, que é 2000, e nós temos 2 atletas 2001 no profissional. Se eu te pedir uma coisa, vamos falar a idade dos jogadores, que falar o ano me deixa velho. Tipo, os caras de 2000 e estão no profissional do Grêmio, meu Deus, eu horror isso. Se eu que sou 95 já tô me sentindo assim, e tu que é 70 e quanto? Pô, mas ele tá bem, 70 e muitos, e eu tô no 72. Mas quer ver outra coisa falar agora? É difícil de falar. Mas não é uma coisa simples. Sim. E aqui eu quero fazer uma referência também, que eu acho que é importantíssimo. A chegada do Marcelo Oliveira nessa parte da coordenação técnica, o que nós avançamos no processo em relação ao que a gente já vinha trabalhando e já vinha bem, com a chegada dele, a evolução ela vai ser muito maior, porque ele recebendo lá o dia a dia do Renato, do Alexandre, é um dia a dia muito complicado, porque é jogo quarta, é jogo domingo, é jogo quarta, é decisão, é final, é preparação do material, é preparação psicológica para enfrentar isso tudo. E a chegada do Marcelo, quando o menino sobe, o Marcelo chega no ouvido dele, conversa, orienta, dá tranquilidade. Então esse processo está sendo muito importante para dentro do campo. Então o Wanderson é um menino que já pegou o Marcelo Oliveira e o dia a dia o Marcelo faz isso, acompanha os nossos treinos, está começando a acompanhar os treinos da categoria de base, vai poder ver junto conosco os atletas que estão destacando, poder falar para o Renato, olha só, esses meninos aqui estão indo bem, quem sabe te dar uma chance aqui e tal. Então esse trabalho é um trabalho ainda que vai melhorar muito ao longo de 2021, porque a gente teve o problema da pandemia, né? Infelizmente isso aí nos atrapalhou muito, porque a gente treinava direto no profissional ali no CT Luiz Carvalho, fazendo o treino, fazendo o coletivo, que infelizmente em 2020 a gente teve esta dificuldade pela questão pandêmica de testes, e aí é muito mais complicado, porque tu não pode dar a chance, a oportunidade de ter mais 30, 40 pessoas frequentando o CT Luiz Carvalho, daqui a pouco pega 1, pega 5, tu fica com uma Copa do Brasil sem 5, 6 jogadores. É difícil. Então, assim, o cuidado é extremo.
Sim. 11 horas mais 12 minutos. Eu quero lembrar vocês que a gente tá também ao vivo no aplicativo da Rádio Pachola. Você vai e baixa lá, desce não, né? Baixa. Olha só, tô pirando já aqui. Você baixa na sua loja de aplicativos para o Android, também lá no iPhone, que a Fabiola é da galera do iPhone, né? Você vai também lá no Safari e nos acompanha. Siga a gente na rede social, Twitter e Instagram. É tudo @Rádio Pachola. Te inscreve aqui no nosso canal para também ativar as notificações e receber tudo que a gente faz todos os dias por aqui, Fabi. Até nessa mesma pegada do Marcelo Oliveira, Kevin, tu acha que futuramente, claro, não seria interessante colocar o Maicon para trabalhar nas categorias de base, visto que ele é uma enorme referência para quem tá vindo da base do Grêmio? Olha, o Maicon, ele para mim, assim, é uma referência dessa época vitoriosa do Grêmio, né? Da gestão Romildo e gestão Renato. Então, acho que o Maicon, né, ainda tem aí na capacidade de dar muitas alegrias pro Grêmio. E ele, no dia a dia, é uma das pessoas, um dos jogadores, atletas, que quando um jovem chega ali, ele pega o jovem, faz aquela resenha ali antes e depois do treino, conversa, orienta. Ele é um cara espetacular nesta parte, hoje ainda como atleta, né? Agora, eu acho que ter o Maicon, né, na base do Grêmio, ou como o Marcelo Oliveira hoje está, né, fazendo esse trabalho, seria um ganho. Mas o Maicon ainda tem muito que dar dentro de campo para o nosso clube. Eu acredito muito nesse atleta, porque atletas como ele, como o Jeromel, como o Kahneman, né, com esse DNA vencedor que trouxe para o Grêmio novamente, eles têm muito que dar, não só dentro do campo, mas no dia a dia do clube, no dia a dia do vestiário, eles colaboram muito. Kevin, e aí pegar nessa daí do volante, já que tu tocou, a gente não focou num nome só. É bem complicado de falar de um nome só, mas eu quero falar de um nome, um jogador que eu peço há horas. O César já sabe. Começa com o Lucas e termina com o Araújo? Ele mesmo. E é um jogador que tem características que no grupo principal a gente não tem um volante com as características do Lucas Araújo, e para meu ver de futebol, eu acho que realmente falta pro time do Grêmio, que eu acho que ali até hoje a gente não conseguiu se ajustar. A hora joga o Lucas Silva, a hora joga o Darlan, e no final nenhum deles é essa função do primeiro volante, aquele cara que faz trabalho sujo. Às vezes nem precisa ser um primeiro volante. O Jailson já fez isso, o Michel nos seus grandes tempos fez isso, o Wallace, enfim, a gente tem. E hoje o Grêmio não tem. Como é que está o trabalho do Lucas Araújo, e realmente o jogador está sendo preparado para o ano que vem? Ele realmente tem essa qualidade? O que tu pode falar desse jogador para nós? O Araújo é um atleta que tem muita qualidade. Ele é mais aquele 5 mesmo, né? Aquele 5 que fica na frente da área. Eu acredito que ele é diferente do Jailson. O Jailson chegava bastante. O Jailson, né, era o box famoso box-to-box. Ele fazia. O Araújo, tem a dificuldade para fazer isso. Mas ele na frente da área... Mas eu digo em relação ao Jailson, por fazer o trabalho sujo, onde faz a marcação. Ele na frente da área, ele é um grande atleta ali, eu não tenho dúvida que ele tem muita capacidade. É que o modelo de jogo do Grêmio, ele preferencia mais os volantes que jogam, né? E que tem a capacidade de chegar mais na frente. Mas ele a qualquer momento vai ser utilizado pelo Renato. Essas coisas são importantes, né? Por que ele subiu para o grupo principal? A comissão técnica do principal pediu um volante, porque eles estavam com dificuldade, acho que não sei quem é que estava machucado, e pediram, olha, manda um volante para nós precisamos aí uma semana para treinar, porque a gente está com um no departamento médico e tal, e nós encaminhamos o Araújo. E o Araújo passou a semana lá e ficou. Não voltou mais. Tanto o Alexandre quanto o Renato gostaram muito dele. E uma hora ele vai ter a oportunidade dele. Então, assim, e aí a gente tem que respeitar as decisões técnicas, né? Claro. Então, uma hora ele vai ter a oportunidade dele no Grêmio, não tenho dúvida. Agora, tu tem muito volante. Por exemplo, o Darlanzinho, que tá jogando muito mais este ano. O ano passado ele jogou pouco. Pouquíssimo. Mas esse ano ele tá jogando direto. Hoje é uma das soluções do time do Renato. Aí a gente também tem que entender o torcedor, por que não bota antes? Porque tem gente na frente também. E, aliás, se botar antes,
Claro que é todo um processo, mas é um trabalho visto individualizado. Há jogadores que realmente pulam, há jogadores que precisam de mais um tempo. É tratado bem individualizado mesmo isso? Ou é uma regra? O futebol, não, tu tem que passar o tempo. ele não é matemático, né? Sim. A categoria de base, a transição, ela tem que se moldar ao grupo principal. O grupo principal tem carências. O nosso vice-presidente de futebol, junto com a sua comissão técnica, lá, o Paulo Luz, que é um grande parceiro, ele primeiro, para onde que eles olham? Para a transição e para a base. Bom, se a gente sente que tem firmeza num atleta que está aqui, não vai atrás do mercado para contratar. Esse é o ponto básico hoje do Grêmio. Se entende que aqui a gente tem a solução, é daqui que ela vem. Porque essa solução ela é mais barata, ela tem DNA tricolor e ela tem condição de render financeiramente 2, 3 anos depois. Bom, se a gente acha que o atleta desta posição ainda não está pronto, vai ao mercado. Mas esse é o trabalho básico, né? Nem todos os clubes fazem isso. Sim. Por isso que cada vez mais assim a transição a gente tem dito, o terceiro e o quarto atleta de cada posição. Esse ano o grupo principal... Uma extensão do grupo profissional. É, o grupo profissional, só que no mesmo trabalho com uma outra comissão técnica orientada para trabalhar na mesma linha, no mesmo sentido e na mesma filosofia de futebol. 11 horas mais 19 minutos, rapaziada, a gente tá chegando aí ao momento aquele do sorteio dos mandos de campo da final da Copa do Brasil. Daqui a pouquinho tá na tela, ainda não começou, tô de olho lá na CBF e quando for o momento, com certeza eu passo aqui pra vocês, beleza? Eu tô de olho também nos comentários aqui do chat, a galera tá comentando bastante, isso é altamente positivo, mas surgem muitos nomes, né? O Kevin tava falando na questão do aproveitamento do Renato no grupo principal, a partir do grupo de transição, o Kevin também já comentou vários nomes, e aí surge, até anotei alguns aqui, ó, Léo Chu, o Guilherme Guedes, enfim, vários nomes surgiram aí na questão do aproveitamento, então eu tô ligado nos comentários de vocês, eu não esqueci com certeza, tá, gurizada? Eu também preciso passar o recado da Sul Bronze, máquinas de bronzeamento que é feita pensando em ti, que quer abrir uma estética com uma das maiores fontes de renda entre o público feminino atualmente. A Sul Bronze comercializa máquinas de bronze e presta serviços de manutenção para quem já tem essa máquina. Além disso, trabalha com diversos acessórios como biquínis prontos, fitas e muito mais. Visite a Sul Bronze no centro de Porto Alegre ou chame no WhatsApp 994029393. O futuro é aqui e agora vem com a Sul Bronze. Eu sei que vocês estão perguntando várias coisas, emendando um assunto no outro, tá legal de ver esse processo aí de perguntas, mas eu também gostaria de fazer a minha humilde, porque assim, ó... Eu quero participar disso. Também quero participar aqui dessa brincadeira. O Grêmio, ele trouxe alguns jogadores que não surgiram exatamente da base do Grêmio, né? Exemplos... dos mais notáveis, assim, né? Luan, Everton Cebolinha, o próprio Matheus Henrique, né? Como que funciona esse processo de ir buscar o talento em outros times, trazer ou para a base ou para o transição e fazer esse jogador ficar lapidado da maneira do Grêmio jogar, lapidar a lá Grêmio, digamos assim? Como é que funciona esse processo, Kevin? Não, esse processo é um processo que a base do Grêmio trabalha, né, em relação aos olheiros. Então tu tem uma rede de pessoas que fazem essa captação pro Grêmio, né? Então isso é muito importante. O Grêmio hoje tem o Brasil inteiro sendo trabalhado por estas pessoas, e também a gente teve uma reunião essa semana ainda com o presidente Romildo, categoria de base, o vice-presidente Paulo Luz, a transição. O Grêmio também está avançando no mercado sul-americano. Então é um trabalho interessante que a categoria de base vem fazendo. Nós Informação, então, né? Nós já temos alguns colombianos, nós já temos alguns paraguaios, uruguaios. Então, é um mercado interessante, né? Um mercado que tem o DNA gremista também, né? Não é gremista, mas é da nossa forma aguerrida, né? O mercado sul-americano, o atleta sul-americano, ele tem isso, né? Sim. E que ela é muito parecida com o DNA do Grêmio. E aquilo que a gente falou anteriormente, o atleta quando vem captado, seja com 16, 15, 17 anos, ele quando chega, ele é trabalhado diariamente
pela comissão técnica e pela coordenação técnica. Então, isso é o dia a dia de trabalho, né? É o dia a dia no campo, é o dia a dia no treinamento, é o dia a dia de fazer esse atleta tirar tudo dele no treinamento para ele entender que ele está no Grêmio Futebol Porto Alegrense. Então, não tem muito mistério em relação a isso. É mostrar o que é esse manto aqui para o mundo, que as pessoas hoje sabem, o Grêmio é um clube campeão mundial e que a gente estava falando hoje com o DNA de formação reconhecido no mundo. Então, assim, o atleta da categoria de base, que ele não é formado aqui na escolinha e vem no sub-12, 13, 14, ele quer vir pro Grêmio. Muitas vezes, quando ele tem que tomar uma decisão entre Grêmio e outro grande clube do Brasil, ele tem escolhido o Grêmio. Muito pela essa gestão que tem acontecido. Porque os empresários e os atletas, eles têm a capacidade de enxergar, qual é o clube que vai me dar a capacidade de aproveitamento, de espaço num profissional e que hoje tem uma estabilidade para pagar o seu salário em dia, que isso é fundamental no futebol. São poucos clubes que conseguem pagar o salário em dia, as premiações em dia, conforme são combinadas com os atletas. E isso o mercado sabe. Quem são os clubes que têm essa capacidade, e não é em um ano, né? São aí nos últimos anos, com o presidente Romildo e esse conselho de administração vem fazendo. E isso o mundo sabe, o Brasil sabe. Então, muitas vezes os intermediários acabam optando pelo Grêmio, às vezes até o Grêmio paga menos, às vezes, que clubes como o Flamengo, por exemplo, numa categoria de base. Mas eles não estão pensando... Mas eles não estão pensando no momento ali, no já. Eles estão pensando, por exemplo, lá na frente. O Palmeiras, que tem uma baita de um trabalho na categoria de base, só agora está aproveitando os moleques. Olha, tu falou isso, e como é que desse patamar que o Grêmio chegou, que o Grêmio aumentou a régua, como é que faz para não perder isso? Porque, cara, não vamos longe do outro lado lá, que eles eram uma referência de base. E hoje em dia tu vê o aproveitamento da base, é óbvio que a gente não acompanha, né, eles que nem a gente acompanha o Grêmio, mas a gente vê que deu uma queda, né, cara, deu uma queda, e hoje o Grêmio se sobressai neles, mas há alguns anos eles que estavam... Como é que se faz para se manter isso e se manter nesse nível aí tão alto, que provavelmente não deve ser um trabalho simples, eu né? vejo assim que tem 2 pontos que é uma questão minha, né? Que eu acho que não é nem não é uma questão só do conselho de administração, é uma questão mais individual minha, mas que tem muito isso do presidente Romildo, né? O processo que se construiu dentro do Grêmio, já vinha em gestão de interiores, e o Grêmio qualificou, é ter pessoas técnicas na execução dos processos. Sim. Porque independente do político, do clube que estiver à frente, aqui eu não estou falando político partidário, estou falando política institucional do clube, presidente, conselho de administração, esse trabalho do respaldo e do processo que ele existe, dificilmente ele acaba se esvaindo. Ele está consolidado nas partes técnicas de execução das políticas de futebol. E também a construção política interna do clube, que ela é fundamental nesse processo para dar tranquilidade para que os técnicos... Essa pacificação que aconteceu no Grêmio. Então, esses 2 pontos, a construção do processo de tirar da parte política muitas decisões e o dia a dia e deixar na parte de técnicos a execução da categoria de base, do processo profissional e também da gestão do clube. Este é um ponto. E o segundo ponto, toda a construção política de ambiente que o presidente Romildo construiu e que os outros gremistas que venham substituí-lo possam também ter esta capacidade. Então, lá na sucessão do presidente Romildo em 2022 para 2023, nós, dirigentes institucionais do clube, temos que ter a capacidade de dar continuidade a este processo. Não é simples, não é. Mas eu acho que a maturidade que o Grêmio construiu ao longo dos anos, e aqui eu faço referência
a presidentes do Conselho Deliberativo, que junto com o Conselho de Administração e o presidente Romildo e os seus vice-presidentes construíram. O Biderman, agora presidente. Nós tivemos também lá como é que é o nome? É Raul... daqui a pouco eu me lembro, mas o Milton Camargo. Então, são pessoas que foram importantes nesse processo, porque não é só da parte do Conselho de Administração do presidente do Romildo, não é só na figura. Ele foi fundamental nesse processo. Sim. Só que se não tivesse a participação do Conselho Deliberativo... Se abraçasse... E trabalharem juntos nesse processo, e os movimentos políticos do clube também entenderem que era a hora da unidade, era a hora da construção, independente das críticas construtivas, que é importante. A oposição tem que ter, né? O que não pode haver a guerra interna. A oposição é extremamente crítica construtiva, extremamente importante, né? O olhar no olho e dizer, acho que vocês estão errando aqui, precisa consertar, precisa melhorar, e o Conselho de Administração ter esse entendimento, ter a humildade de escutar. E isso o presidente Romildo é craque, né? Ele é gênio, ele é um exemplo de como se faz união. E a gente tem que trabalhar a partir dele, da liderança dele e de outras lideranças, como tem do presidente do Conselho Deliberativo, os vice-presidentes, como Paulo Luz e os outros vice-presidentes que a gente tem no clube, a capacidade, junto aos movimentos políticos, de dar continuidade a tudo que está estruturado. Isso, e tá acho que são bem, os dois maravilha. pontos que eu considero fundamental. 11 horas mais 29 minutos. Eu tô aqui, ó, com a tela do sorteio da CBF na minha frente. Rapaziada, ainda não começou o sorteio lá na sede da CBF, tá? Dos mandos de campo da final da Copa do Brasil, Grêmio, Palmeiras, Palmeiras e Grêmio. Onde será a decisão da Copa do Brasil? A gente preparou, inclusive, uma enquete, viu? Que a gente passou reto ver hoje, se o Kevin responder. Porque o Kevin tava aqui conversando com a gente. Normalmente a gente faz uma enquete, viu, Kevin? E a gente pergunta pra torcida gremista lá no Twitter e também aqui na comunidade do YouTube, algo relacionado ao Grêmio. E hoje, claro, não poderia deixar de ser, torcida gremista, mesmo sem torcida e sem gol qualificado. Tu achas que é melhor decidir a Copa do Brasil em casa ou fora? Né? A pergunta é em casa, sim ou não? Kevin, sim. Decisão em casa ou fora? Tu vê uma vantagem em jogar em casa? Hoje com a questão... Inclusive, é a pergunta da rádio para o Renato hoje na coletiva pós-sorteio. Eu prefiro sempre decidir em casa. Eu acho que o primeiro jogo fora de casa, o Grêmio tem as condições de fazer um jogo estratégico. Um jogo estratégico. Sim. Tem que ir para São Paulo e jogar estrategicamente. E decidir em casa sempre é melhor, porque tu tá no teu ambiente. É o teu ambiente. Então, vestiário, é o teu ambiente. Eu prefiro sempre jogar... Onde a grama é melhor, onde não é. Tu sabe, né? Mas assim, eu acho que essa é uma questão hoje sem torcida que ela minimiza. Diminuiu total, ela né? diminui. Porque a torcida, ela faz muita diferença, né? E os atletas não têm mais isso no dia a dia deles, né? Eles já devem estar até acostumados, né? Porque já estão há 3, 4 meses jogando assim. Então, se jogar a primeira em casa e a segunda fora, a gente acredita muito nesse título, né? A gente sabe que o Palmeiras é um time que está muito bem também, tanto que é o time que está disputando 3 competições, chegou na Libertadores, chegou na Copa do Brasil e também está disputando o Campeonato Brasileiro. Né? O Campeonato Brasileiro está muito tem aberto. Investimento para isso, é um investimento forte. Né? Tem investimento para isso, tem grupo para isso. Eu acho que esse ano foi o primeiro ano assim que o Palmeiras conseguiu. Claro que o Palmeiras foi campeão brasileiro há pouco tempo atrás, enfim. Mas eu acho que foi o primeiro ano que o Palmeiras conseguiu realmente dar uma resposta a todo investimento que ele teve, né? Sim. Porque os outros, era uma competição, as outras não iam tão bem. E o investimento é muito alto. É muito alto, né? Impressionante. Né? Mas eles chegaram, né? Eles estão nas 3 competições. Então isso demonstra que é um time que tem qualidade e é um time que está chegando também. Agora eles vão ter decisões complicadíssimas. Uma é contra o Grêmio e a outra é contra o Santos. Esse Santos aí. É clássico. Né? Fantástico. Esse Santos aí. É clássico. Com todos os problemas. Eu me lembro que na pandemia o presidente
foi lá e cortou 70% do salário dos caras, Disse mas que sem ia falar cortar- nada. disse que ia cortar Ele 30 e só- cortou 70. Cortou, foi lá e cortou. Na cara dura, né? Mudou E de eu me 30. lembro, desculpa, daí o Santos larga mal no Brasil. De cara, o Santos vai ser rebaixado esse ano. Vai cair. Olha onde os caras estão. Só que não, É né? impressionante, Só que não. impressionante. E o Cuca fez um grande trabalho, né? Pô. O Cuca fez um grande trabalho. E num jogo único, que é uma final de Libertadores, né? Do o Maracanã Cuca- esse ano, né? o Cuca já demonstrou contra Grêmio, contra Boca, e acho que e contra a LDU, né? Sim, sim. São 3 Por times que incrível têm... que pareça, a maior dificuldade que o Santos teve foi contra a LDU. É. São times... E aí, cara, aí eu entro numa teoria que eu tenho que o Santos... Ai. Que o Santos teve mais dificuldade com a LDU, porque com a LDU o Santos teve que propor o jogo. Não teve que dar a bola para Contra o Grêmio, o Santos deu a bola pro Grêmio, contra o Boca também. tem toda a razão nessa É. avaliação. Tem toda a Aí razão. é outra Porque daí história. o Cuca preparou o jogo pra Bom, ficar... vou pedir a o gentileza Cuca dos entrou pra amigos. marcar o Grêmio. Vou pedir a gentileza dos amigos, perdão, interromper Estamos o lá. papo, porque começou o sorteio, tá? Da Copa do Brasil. Eu vou colocar aqui pra vocês, rapaziada, na tela. E aí a gente já fala sobre o sorteio da Copa do Brasil, tá certinho? Deixa eu ver aqui, ó, como é que a gente pode fazer. Aqui, ó, fonte de mídia tá aqui. Daqui a pouquinho a gente vem aí com o som também do sorteio. Aqui, ó. Agora sim. Agora sim. Foi a trilha, tá aí, ó, o nosso querido Paulo Nunes, você tá vendo, tá? O Paulo Nunes trocando uma ideia com o Fred, do Desimpedidos, já o tradicional Fred do Desimpedidos, né? Participando ali do sorteio. E aí a gente vai poder... Olha ali que bonitaça. O Paulo Nunes ganhou a Copa do Brasil pelo Palmeiras também? A pergunta mais difícil que tu fez agora, ô Duduro. O Palmeiras, eu acho que ganhou aquela com Barcos. Eu acho que sim, tio, eu acho que sim. E o Ou Libertadores. Libertadores ele ganhou, certo? Não me lembro se é a Copa do Brasil, que em 96 ele tava no Grêmio, mas o Palmeiras perde pro Cruzeiro. É. Eu acho que não chegou a ganhar pelo Palmeiras. E aí... Não sei. Vamos ver aqui, ó. Vai no Google aí, Fábio. Nada mais especial E do que temos comemorar com duas presenças ilustres. Então gostaria de convidar primeiro Abel Ferreira ao nosso palco aqui, por gentileza, Abel. Agora vão ser chamados aí os treinadores, né? Abel Ferreira também, o Renato deve aparecer Isso daqui é a no pouquinho. Rio. Isso é na sede CBF no Sede Rio. CBF, isso aí. Bem-vindo. Ali o Abel Ferreira, tá todo paramentado, enfim, a gente vai trocando uma ideia aqui, rapaziada, enquanto em cima não das acontece imagens. o sorteio, beleza? Eu tô me sentindo um comentarista da entrega do Oscar, rapaz. Mais ou menos, né? Ah, cara olhando e não sei o quê. E aqui, ó, na nossa enquete na comunidade do YouTube, tá o seguinte, tá? O sim de preferir, decidir a Copa do Brasil em casa, E aí? tá ganhando com 88% contra 88? 12% do não. Pai, eu achei que ia dar uma discussão boa, eu dar uma lavada. Uma lavada, tá ali, sempre ó, é melhor Renato. decidir em casa, não adianta. Olha o Renato. Jogador com o treinador. Boa. E Abel, queria saber, se já conseguiu entender a proporção da importância da Copa do Brasil pro O torcedor Renato ganhou palmeirense? jogando e treinando, né? Ah, que maravilha, hein? Ganhou com o Flamengo jogando em dimensão desta 90 e com o Grêmio competição treinando e é com o enorme. Fluminense treinando, né? Tu Tem vais 3 sentindo Copas isso do Brasil, Renato. por aquilo que lês, pela história da própria competição. O grande português os aí, ó, valores Abel envolvidos Ferreira, e, técnico logicamente, do consegues Palmeiras. perceber a dimensão desta Copa. Boa, então vamos lá, Paulo. Vambora. Vamos lá. Vamos É começar. agora. Vamos. É agora. Aí, rapaziada, vai ser Esperando. agora a decisão, hein? Se o Grêmio decide a Copa do Brasil em casa ou não, fica ligado aqui. Sorteio da Copa do Brasil na Rádio Pachola. Deixa o teu like, te inscreve aqui no canal e também seja membro. De campo da Copa do Brasil está previsto no artigo 18 do regulamento Aí tem toda a lei, da Copa né? do Brasil 2020, tá certo? Então eu vou explicar para vocês aqui, é muito simples o sorteio, é um sorteio único. Nós temos aqui 5 bolinhas com o escudo do Palmeiras e 5 bolinhas com o escudo do Grêmio. Paulo Nunes vai colocar todas as bolinhas dentro do pote e Tá o aí. time que ele tirar o escudo vai decidir a final em casa. Tá aí, simples o sorteio, 5 bolinhas de cada lado. Por que não apenas 2 bolinhas, né? Porque aí gera mais aquela discussão. Bah, mas pegou essa aí porque é da time A tal. não sei bolinha o quê. quente, a bolinha É. fria. Aí são 5 bolinhas. 5 bolinhas de Grêmio e 5 do Palmeiras. Tá ansioso, Kevin? Primeiro é essas bolinhas aqui que são complicadas. Não, vai dar A gente tudo tem que certo. fazer- Vamos Eu aí. só não quero que o Vai Paulo ensaiar Nunes como comente o fechar uma jogo. Vou colocar aqui. Todas.
Ali, ó. Agora Já fazendo aquela foi? confé. O Paulo Nunes é o cara mais moraldino de todos pra Grêmio e Palmeiras, né? Tu já viu? Ele não decide, cara. Ele não decide, não adianta. Sorteio do mando de campo da Copa do Brasil. A gente vai falando aqui até pra não dar problema, né, gurizada? A gente vai falando sobre... Daqui a sobre pouco sorteio. nos quartos. Isso aí. Deus o livre. Tá louco. Quer ver, aliás, até falar agora, nós temos da questão da transição. O pessoal lá da sede tá perguntando quando é que vai sair o churrasco de fim de ano que o Todeschini prometeu lá no teu sítio lá. Os caras vieram comprar aí. Agora aí, agora... Tem que sair a vacina. Agora aí com a nova gestão, o prefeito Melo botou a bandeira laranja em Porto Alegre, dá pra fazer. É verdade, Dá pra é fazer. verdade. Antes é tava verdade. aquela bandeira cor horrorosa. Até- Não dava pra fazer nada com aquela bandeira cor horrorosa. Agora já dá pra fazer. Agora estamos liberados. Agora já dá pra Já fazer. tava berrando lá. Tem um espaço legal lá pra fazer um churrasco lá e bater uma bola bacana lá. Sensacional. Tá à disposição da Rádio Pachola também, quando Opa, quiserem olha fazer aí, ó. alguma coisa lá. Os guri Olha aí, têm ó. sede, sabe, né? Ah, mas lá também tem freezer. O freezer é bom. Olha aí, ó. Renato, Tá, o Paulo Nunes vai tem demorar alguma uns preferência? 2 dias Ó, pra botar as bolas. preferência de Renato. De fora de casa. Pokémon Eu nas sempre gostei perguntas. de decidir em casa. Eu espero que o Paulo Nunes possa dar essa sorte pra gente pra decidir mais uma vez. Quer decidir em Abel. casa, Renato. Ainda eu já quando eu fiz a pergunta aí foi por isso que eu Se perguntei tivéssemos adeptos. se tinha vantagem ou não tendo gol qualificado, que não tem nem mais o gol qualificado, né? Tem o fator local e não tem gol qualificado. Se ele vê alguma vantagem nisso, em decidir em casa, agora vamos ver, né? É igual Abel? para mim. É verdade, Abel. Você ainda não sentiu como é a torcida do Palmeiras, né? Tivemos aqui uma sensação ainda agora quando após o jogo da Libertadores. Seria uma final mas das duas eu torcidas já mais falei qual é a minha corneteiras do Brasil. sensação. A turma do amendoim. Eu acho que o Grêmio, sério, eu acho que a torcida do Grêmio só perde para a do Palmeiras. A do Palmeiras, meu É Deus. muito turma do amendoim, né? Pelo amor de Deus, cara, a torcida do Palmeiras é impressionante. Mas Fundamental, a do Flamengo porque tá é para eles. complicada lá, hein? A do Flamengo tá complicada lá. O bicho tá Flamengo, eu pegando vou lá. te dizer, cara. Até nós estávamos falando, né, os caras falam, pô, o Renato tá aí, não ganha nada desde 2017. Ganhou só uma Libertadores em 2017, né? Os caras, o Flamengo no ano passado, hoje A gente não dá valor pro Campeonato Gaúcho, né? Mas o Grêmio é tricampeão. do e campeonato. fazia tempo que não era, É né? tricampeão e não deixou. Desde 87, Não estamos Só deixando eles ganhar nada. Estamos quase batendo 1000 pessoas aí, rapaziada. Mas ainda não batemos os 500 likes. Deixa o teu like que agora eu vou aumentar o som do sorteio. É tudo sorteio, viu, rapaziada? É tudo sorteio. Deixa o like, deixa o like, deixa o like. Artigo 18 do regulamento da Copa do Brasil 2020. Atenção. O escudo que o Paulo Nunes E agora? tirar vai decidir a final em casa. Tá certo? Então, Paulo tá ali. Tá tremendo, Paulo? Tá tranquilo? Nossa senhora, a responsabilidade é absurda. Verdade, você tava É mais acostumado- fácil, Renato, é muito mais fácil estar lá dentro do campo, viu? Olha, Bem do- mais fácil. Quem Do que diria- tá aqui. Muito mais Muito fácil. mais fácil. Quem diria que depois de tantos anos você ia decidir de novo pra Grêmio e Palmeiras, hein, Paulo? Pois é, mas não joga essa pressão pra cima de mim, não, pelo amor de Deus. Joguei demais, né? A pressão é nos dois Daqui a ali, pouco o ó. pessoal aqui no auditório tá fazendo com a mãozinha assim, ó. É, daqui a pouco. Então, aí, tá meu bem Deus. mexido, Paulo? Mais do que isso, impossível. É, então fechado, Paulo. Então, Vamos lá, mais pode, mais uma mexidinha aí. Então pode retirar a bolinha. Quem sair decidirá Essa. a final da Copa do Brasil 2020 em que Ai, meu Deus vai do fazer céu. suspense, Decisão não? na Já arena vai ou no tirar Allianz essa Parque? Eu sempre gostei de suspense, né? É, né? É bom. Mas vamos lá? Vamos, por favor. Imagina o Ai, quanto meu o Brasil Deus do céu. tá ansioso pra saber, principalmente Paulo os Nunes dois nesse treinadores aqui. Vamos lá? Gostei do silêncio. Então, o Palmeiras decidirá a final da Copa do Brasil em casa. Então, Tá primeiro aí, jogo rapaziada. na Arena do Grêmio, o Allianz segundo Parque. jogo no Allianz Parque. Então tá decidido. Deixa eu trocar por aqui, ó. É, a mais tela um pra título gente. fora de casa. É, aqui, ó. Mais um título fora de casa. É, Isso tá decidido, tá decidido Isso o é, título da Copa do Brasil de 2020/2021, né? Digamos assim, porque né, já estamos no ano de 2021, será decidido em São Em São Paulo. Em São Paulo. Deu uma travada César, aqui agora. só pra lembrar Ah. que quando o Grêmio e Palmeiras se enfrentaram pela Copa do Brasil de 2016, o Grêmio, dentro do Allianz Parque, se classificou para pegar o Cruzeiro, né?
Belo gol de Everton Cebolinha. E teve outros também, né? Eu não me lembro agora qual foi o ano, mas aquele que nós tocamos 5-0 no Palmeiras. 5-0 e 5-1 lá no e Parque 5-1. Antártico, 95. Então, enfrentamento. É que o Grêmio tem o Grêmio é acostumado a disputar as coisas fora de casa. Tem alguns clubes que nunca conseguiram isso. O Grêmio Ganhamos do Flamengo, Copa do Brasil fora de casa. São Paulo, Corinthians. Tu ganhar lá no US, né? Ganhamos, tem bastante. Tem que fazer o serviço em casa aqui, fazer um bom jogo em casa. Já falo agora 1-0 e 1-1, pronto. Eu até tô de olho, viu, Dudu? Me ajuda nisso, eu até tô de olho. A questão da entrevista, né? Terá uma entrevista, né, com os técnicos, Sim. o Abel Ferreira e o Renato. O Fred e o Paulo Nunes estão conversando nesse momento ali com o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, como vocês podem acompanhar, aqui tá na tela pra todo mundo, tá? E depois provavelmente tem o Renato falando. Eu não sei se essa entrevista é agora, imediato. Acredito que é logo após, né? A informação que nos passaram é que a coletiva é logo após o sorteio. Agora, cara, eu não sei quanto tempo vai demorar esta coletiva, porque, né, uma pergunta para cada veículo. Tem os veículos de Porto Alegre e também os veículos de São Paulo. Então, vai longe, né? Eu acho que vai longe essa coletiva. E cada um aqui, quem fez para nós o vídeo que mandou a pergunta, eu elaborei, e quem gravou foi o Mário Godoy, que enviou o vídeo ontem para a CBF passar para os treinadores. Então é isso aí, rapaziada. A gente fica de olho aqui, ó. Agora tem Renato falando, deixa eu pegar o Renato falando por aqui, ó. Tudo são dois grandes clubes, né? Eu gostaria muito de decidir em casa, mas isso não foi possível. Mas eu acho que o importante hoje em dia é que não tem o gol qualificado. E como o próprio Abel falou, depende muito do primeiro jogo. Mas a equipe do Grêmio ela não muda o modo de jogar. A gente vem conquistando alguns títulos nos últimos anos, jogando de uma forma, e fica até muito difícil você querer mudar em cima de uma decisão. Então o Grêmio joga da forma que ele joga, nós vamos jogar dessa forma contra o Palmeiras. Como o Abel também falou, ele conhece bem a equipe do Grêmio, como o Grêmio conhece bem a equipe do Palmeiras. Vai ser 180 minutos, pode ter certeza, de muito futebol e muitos lances positivos, porque são dois grandes times, como eu já te falei. Fechado. Bom, a ansiedade já tá grande, né? Já que sorteamos para acontecer logo esses jogos, então é importante. Então, aí falando. Agora, não dava para esperar outra coisa do Paulo Nunes, né? Tudo que ele fez dentro de campo, quando ele comenta jogo do Grêmio, é difícil do Grêmio ganhar o jogo. Tu é supersticioso, hein, Kevin? Pouco. Deu pra ver que o homem é pouco supersticioso, né? Gente, vamos fazer o seguinte, ó. Agora tá definido, né? Então o Grêmio vai jogar, sim, a finalíssima, o último jogo, o último confronto desta Copa do Brasil contra o Palmeiras no Allianz Parque. O primeiro jogo acontece aqui na Arena. Datas ainda em definição, né? Em aberto. Porque o Palmeiras também joga a Copa Libertadores, e aí vamos ver o que acontece com o Palmeiras, né? Nessa final de Libertadores, se vai pro Mundial, se não vai, se ganha, se não ganha, enfim. Vamos ver o que acontece aí com a questão das datas, mas o certo é que o último jogo é no Allianz Parque. @Fatili, a Fabi, tem informação que tá no título da nossa live. É muito importante que tu traga pra gente, viu, Fabi? Pra gente também, logo em seguida, poder encerrar o nosso papo com o grande Kevin Krieger, diretor. Liberar o homem pra almoçar, pois né? Dá uma informação diretor da aqui, transição, vai. O Kaká, um amigão meu que mora em São Paulo, que é fã de vocês. Opa! Tá passando a informação aqui. As últimas 2 partidas contra o Porco, nós ganhamos. Libertadores de 2019, 2-1 lá. Isso aí. E Brasileiro 2-1 lá no Allianz Parque. Então o bicho não é. Brasileiro eu não me lembro, cara. O bicho não é tão feio assim, né? Dá. Não me lembro eu não me lembro do jogo em si, esse jogo aí do Allianz Parque. A gente tem um retrospecto bom. Na verdade é bem equilibrado, né, cara? Que 95, 96. E tem aquela questão também, né? O Palmeiras decide Libertadores antes contra o Santos. Tem todo. É difícil a gente saber o que é melhor e o que é pior. O que tu prefere? Tu prefere que essas datas sejam mais pra frente? Tu prefere jogar antes? O ideal pra não atrapalhar o calendário de 2021 é que elas fossem em fevereiro tu ainda. Tu prefere antes? O ideal fosse em fevereiro, porque imagina só entrar em março de 2021, Campeonato Gaúcho já acontecendo dia 29. Vai ser uma confusão pro calendário, pro clube, vai ser muito ruim. Só que ao mesmo tempo,
Eu não questão gosto de foco essa pro questão Brasileirão e tu vai ter mais tempo para treinar, coisa que a gente não teve, né? Tem as semanas cheias para treinar. E tem também a questão, né? Porque o Grêmio é tricampeão da Copa Libertadores, o Santos também. Essa aí. Ter um tetra eu pessoalmente, eu prefiro que o Palmeiras ganhe, sem contar essa questão do Santos ser tetra, pela questão do título, né? Eles já teriam o título. E também pela questão do treinamento, é mais tempo para treinar, ter a semana cheia e também poder focar no Brasileirão, que eu acho que ainda dá. Eu também acredito. Bora. Fábio veio com a informação, eu tô de olho aqui nas perguntas que estão rolando pros técnicos Renato e Abel Ferreira. Daqui a pouquinho eu boto mais um pouquinho do Renato pra gente. Por enquanto o Abel tá falando. Kahneman, teve proposta, Fabi? Tem gente de olho no argentino, né? Segundo um jornal da Turquia, há um interesse do Fenerbahçe pelo... Fenerbahçe. Sempre é inacreditável. No Kahneman. Mas, até então, tanto o Grêmio quanto o próprio empresário do atleta negam esse possível interesse. De acordo com a publicação que foi feita, os clubes começaram as negociações depois que o nome do argentino de 29 anos foi aprovado pelo técnico da equipe. O fato de ser constantemente convocado pela seleção de seu país e ser o canhoto que agrada o clube turco, eles têm o interesse de pagar cerca de 3 milhões de euros, o que dá mais ou menos 19 milhões de reais, né, César? Pelo atleta gremista, mas até então, até o próprio dirigente Paulo Luz desconfirma a informação. É isso aí, rapaziada. É o que a gente sempre fala, né? A especulação vai acontecer sempre, mas aqui na Rádio Pachola a gente tem responsabilidade, corre atrás da informação e traz pra vocês aí mais uma em cima do Kahneman, dessa vez aí, né, do Fenerbahçe, pô, sei lá, não teve nada confirmado, né? Ontem já... E é pouco, né? Pois é. Cara, eu acho que agora começa, né? Sim. E o Kahneman sempre é muito assediado, né? Cara, é um jogador de seleção argentina, né, cara? Eu digo, é com muito pesar que eu falo isso, mas uma hora vai ter que sair, né? Uma hora vai ter que sair. Ele tá desde 2016, é bastante. Tomara, por mim, que ele ficasse a vida inteira dele dentro do Grêmio, mas a gente tem que entender o jogador também. Eu acho que mais tempo, menos tempo ele sai. Ao contrário do Jeromel, que eu acho que esse aí não sai mais. Esse aí vai ficar aí, vai ser presidente, sei lá o que ele vai fazer. Nem que eu pague um salário para ele ficar em Porto Alegre. Eu concordo com isso. Uma hora o jogador tem um sonho de jogar na Europa, mas que os turcos venham com uma proposta bem melhor que essa. Qual é que era o valor mesmo? 3 de euros. 3 milhões. A cláusula é 5, né? 4,8. Eu não sei aqui. Eu tava dando uma olhada no Transfer Market, acho que era 4,8 de euros. Mas o Kahneman é importante. Hoje o Grêmio... eu estava vendo uma reportagem e o Grêmio hoje é a zaga menos vazada do Campeonato Brasileiro e utilizou 9 duplas diferentes. 9 duplas diferentes, né? Então a gente está muito bem servido aí de zagueiro. Há um contato dessa... Assim, não somente quando o jogador da transição vai pro treinar no grupo principal, mas há esse contato dos jogadores, tipo... Kahneman, Jeromel, o Maico com essa gurizada. Claro, assim. Total. A gurizada que chega lá e trabalha direitinho, eles são muito bem recebidos pelo grupo principal, com todo apoio, com todo carinho, com todo respeito. O grupo do Grêmio é um exemplo de receber atletas, tanto da categoria de base, do que os atletas que chegam de fora. São muito bem recebidos, só que tem que entrar na linha, né? Sim. Tem que entrar na linha. Não dá pra errar. Renato aqui falando mais um pouquinho, deixa eu colocar pra vocês, rapaziada. Principalmente no momento que vem as propostas de fora, é difícil você lidar, porque todo o sonho do jogador é jogar na Europa, e nós estamos aí à frente de uma grande decisão que é a Copa do Brasil, estamos ainda brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. E de repente começam a chegar as propostas, sem dúvida alguma muda a cabeça do jogador, porque é o sonho de todo jogador brasileiro jogar na Europa. Então é importante, eu converso bastante, principalmente com o PP, eu tive uma conversa com ele há 5 dias atrás quanto a isso, como eu já havia conversado, por exemplo, com o Arthur, com o Everton. A hora vai chegar. O importante é o jogador estar com a cabeça no clube, até porque é o clube que paga ele, e no momento que ele ganhar um título, ele vai ficar ainda mais valorizado. Então, pode ter certeza que não vai desaprender, bem pelo contrário.
vai ajudar o clube a conquistar mais títulos e vai sair muito mais valorizado. É um jogador novo que com certeza amanhã depois vão aparecer as propostas, aí é com o presidente, com o empresário, com os clubes que aparecerem. Mas o importante é que ele é um bom garoto, gosta de jogar todos os jogos e está com a cabeça lá no Grêmio. E ele sabe que amanhã depois, se tiver que acontecer, vai acontecer, ele vai realizar o sonho dele, que é jogar na Europa. Tá aí o Renato falando sobre o PP, né? E essas especulações todas aí que acontecem em cima do jogador. Rapaziada, é isso aí, ó. Até o assunto lá na CBF já foi para outros lados, enfim. A gente vai ficar por aqui para já encaminhando o nosso encerramento com o Kevin, né? Porque ele tá com fome, eu sei. Tá querendo almoçar. O homem. O homem tá tendo que sair daqui a pouquinho também. Eu gostaria de fazer uma última questão, Kevin, até para encerrar da minha parte, sobre o Bobson, né? Que foi muito questionado aqui, né? No nosso chat, né? E da questão do aproveitamento, enfim, o que acontece com esse jogador, porque ele teve pelo menos 2 lesões, né, muito próximas, né, uma da outra, e a questão do aproveitamento dele, como é que funciona. O Bobson foi uma questão que a galera fez por aqui. Não, o Bobson é um atleta com muita qualidade, com muito potencial, muito promissor, né? Ele foi campeão, se não me engano, com a seleção brasileira, né, sub-17. Ele subiu para transição no começo de 2019, a gente foi para uma excursão para a Europa, ele fez uma das melhores apresentações dele na Europa. Quando retornou em 2019, no jogo contra o Santos, em Novo Hamburgo, ele sofreu uma lesão, um estiramento, ficou bastante tempo afastado. Durante o ano de 2019 ele sofreu muito com lesão, né? Ele jogou muito pouco. 2020, quando a gente retornou em março e acabou vindo a pandemia, também ficou nesse trabalho online, e no retorno em agosto estava super bem e também voltou a ter uma outra lesão. Por isso o pouco aproveitamento dele. Então a torcida muitas vezes não sabe do dia a dia do atleta, mas é um atleta que o Grêmio acredita muito, e ele é ano 2000. Ele fez 20 anos agora. Então ele vai ter toda a capacidade aí de estar em forma, de estar bem preparado fisicamente, que é o trabalho que a gente está fazendo com ele agora. Ele está retornando, ele está bem, né? Está treinando conosco, deve fazer parte ainda do grupo de transição nesse começo de 2021, mas com muita chance de daqui a pouco, né, tá fazendo ali um trabalho dentro do profissional. Agora nós temos também outros volantes, não é só o Bobson. Nós temos o Varela e nós temos o Fernando Henrique. Então hoje esses 3 atletas eu te diria que tem muita qualidade e muito potencial para qualquer um dos 3 estar hoje no grupo principal, mas que depende muito da comissão técnica do principal, ver, né, na virada de chave agora de temporada 2021, quem eles vão querer aproveitar, né, no grupo principal, ou se vão querer aproveitar algum destes 3, ou até mesmo os 3. Então esse é um trabalho que a comissão técnica, a partir de março, com certeza vai fazer. E aquilo que a gente falou anteriormente também, não é aquilo que eu digo para vocês. Aquilo que eu falo para vocês. Aquilo que eu falo para vocês. Mas a gente não sabe o que vai acontecer ainda no Campeonato Gaúcho. Talvez a gente possa até ver estes atletas no Campeonato Gaúcho. Então, talvez seja aí uma chance desses atletas mostrarem o potencial e de poder, daqui a pouco, estar buscando, como o Wanderson agora foi, e todos os outros atletas que a gente conversou estão hoje no grupo principal, que a gente tem, se eu não me engano, 45% do grupo principal oriundos da base e transição do clube. Que maravilha, né? Então, assim, tem que ter calma, tem que ter paciência. Ele sofreu muito com lesões. Então, a gente tem trabalhado a parte física dele para que ele possa chegar no profissional do Grêmio, né, dentro da possibilidade da comissão técnica do profissional. Então, a gente está aqui trabalhando os atletas. A qualquer momento eles podem ser chamados, tanto ele quanto os outros volantes e os outros que estão subindo, né? Tem uma turma subindo ali da Sub-20 que tem muita qualidade. Então, a competição nos volantes na transição vai ser muito boa e vai evoluir cada vez mais. E logo, logo nós vamos estar botando mais 1 ou 2 volantes no grupo principal. Tomara, hein? Tomara, Kevão. Grande abraço aí, cara. Boa. Obrigado pelo convite. É uma satisfação aí. Mandar um abraço pro nosso amigo Todeschini também, pra rapaziada toda lá do Vem Pro Grêmio. E a gente tem muito orgulho da Rádio Pachola. Obrigado, do trabalho que vocês fazem aqui. Parabéns. Eu te agradeço a tua presença aí, a tua atenção. Obrigadão aí, Kevin.
Obrigado. Valeu, um grande abraço aí. Valeu, Kevin. Kevin Krieger, diretor de futebol do Grêmio, responsável aí pelo grupo de transição tricolor. Valeu demais, Kevin, pelo papo, pela entrevista. Ele que acompanhou a gente aqui, inclusive no sorteio da Copa do Brasil. Até se tu quiser chegar mais pro teu lado esquerdo aí, Dudu. Aí, agora sim. Tá jogo na direita, jogo na esquerda. Quem sabe, amigo, não tem. Boa, 11 horas mais 57 minutos. Gurizada, que baita papo, né? Agora tava bom, né, cara? Elucidamos muitas dúvidas aí, muita informação sobre a base, enfim, foi muito proveitoso. E a nossa ideia é sempre essa, trazer sempre convidado que possa nos trazer muita informação, seja ele de algum departamento do Grêmio, seja ele um produtor de conteúdo de outro clube, seja ele de um consulado, enfim, sempre trazendo e agregar informações importantes aqui para o nosso público que nos acompanha, né, César? Inclusive, amanhã tem um produtor de conteúdo do Palmeiras, que é adversário do Grêmio. A página Nosso Palestra lá no Instagram, a página grande, se eu não me engano, é até fundada pelo Mauro Betti, então é uma rapaziada do jornalismo bem legal, vai dar para trocar uma ideia muito bacana com eles e já fazer uma prévia dessa final. E claro, vamos repercutir esse sorteio aí do mando de campo junto com os amigos lá do Palmeiras, né, César? Com certeza. Gurizada, os recados finais aqui, ó, da minha parte para Verão Caruei. Os mais pedidos da estação estão em promoção. HB20 Evolution TGDI com bônus de R$2.000 no seu usado em qualquer marca. E mais toda a linha HMB com preço antigo, mas corra, pois são as últimas unidades. Sucessos de Verão Caruei em Porto Alegre, na Ipiranga, 5570. Também em Novo Hamburgo, Canoas e Bento. No trânsito, a vida vem primeiro. E Sul Bronze, máquinas de bronzeamento, feita pensando em ti que quer abrir uma estética com uma das maiores fontes de renda entre o público feminino atualmente. A Sul Bronze comercializa máquinas de bronze e presta serviços de diversos acessórios como biquínis prontos, fitas e muito mais. Visite a Sul Bronze no centro de Porto Alegre ou chame no WhatsApp, atenção, 519-9402-9393. O futuro é aqui e agora vem com a Sul Bronze. Fabi, tuas considerações finais. As minhas considerações finais são que eu vi a galerinha pegando no meu pé aí porque eu falei Fenerbahçe errado. Tá? Agora tu acertou, né? Não, a pessoa erra uma vez ao vivaço, nunca mais vai errar, cara. Isso aí não dá nada, né? Não dá nada, nem eu falei errado o nome, cara. É inacreditável. Como é que ela fala? Como um nome turco tenta me derrubar. Não, Fenerbahçe é o certo. Como é que ela falou? Fenerbahçe. Eu nem lembro o que eu falei. Ela falou Fenerbahçe. Assim. Não foi tão feio também, não foi tão feio. Ficou legal, eu acho que dá pra ter um cortezinho e botar no TikTok. É uma ótima ideia. Mas é isso aí, gurizada. Fernebete, os caras falaram. Fernebete. Fenerbahçe. É a nova patrocinadora. A próxima patrocinadora. Aposte na Fenerbahçe. Ainda bem que nem existe, né? Aposta na Cateola, vai. Vai na Cateola. Inclusive, eu já tô indo, né? Porque essa rodada... Fazer a fezinha, né, fazer a minha acumuladinha lá, bem bacana, né? Ah, que maravilha. Fábio, vai. Tchau, seus Fenerbahçe. Dudu. Um forte abraço à torcida do Fenerbahçe que nos acompanhou aqui. Mais uma vez agora agradecer a presença do Kevin, a todo mundo que nos acompanhou. Já sabe, 6:30 da tarde tem Resumão Pachola, às 8 horas tem o Papo Pachola. E vamos, que amanhã com o produtor de conteúdo, o pessoal lá do Nosso Palestra aqui, trocando uma ideia sobre Grêmio e Palmeiras. E amanhã, né, César? A gente chega de manhã e só sai de madrugada. Amanhã né? é o dia. O amiguinho lá que reclama, né? Que a gente não trabalha, né? A gente trabalha e trabalha amanhã muito. Chegamos às 8 e saímos às 1 da manhã, Emílio. Milhaça, é isso aí. Vamos que vamos. Tá se encerrando, portanto, mais um Redação Pachola. Que baita programa que foi hoje, hein? 12 horas mais 1 minuto. Tocou o sino lá na igreja e bateu a fome. A gente tá indo almoçar. Valeu demais, gurizada. Segue a gente na rede social. Twitter e Instagram é tudo @Rádio Pachola. Também segue as nossas redes sociais pessoais, cara. Tem um linkzinho logo aí embaixo pra você seguir a minha rede social, @César Weiler, também @Fatili, da Fabiola Tili, e também @Edu Andreotti, do Eduardo Andreotti. Tamo junto, é o Grêmio. Amanhã tem mais redação às 10. Valeu.